as suas atividades, né? Eu sei que agora há pouco você estava numa reunião, e aí tem que abrir mão, e é um tempo valioso, né? Você ainda tem a questão do fuso horário, você acaba trabalhando num horário, a gente monta o evento num horário confortável para nós, e você nos atende aí no seu horário, né? Então, queria agradecer, antes de começar as formalidades aqui, agradecer pessoalmente essa sua disponibilidade e essa atenção que você tem ao campus ali, né? Depois você fala mais sobre isso, né? Por que você tem todo esse carinho por nós aqui em Três Lagoas, né? Bom, vamos lá. Eu vou iniciar a gravação agora nesse momento, certo? O cara já começou, né? Já iniciou para mim. Em nome do diretor-geral, Valterizo Gonçalves, e o diretor de ensino, pesquisa e extensão, professor Douglas Toledo, e do presidente da Semana de Ciência e Tecnologia, professor José Roberto Campos, né? Eu desejo boas-vindas a mais uma atividade da Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, o IFMS. Essa atividade faz parte da programação da SCT do Campus Três Lagoas. É uma forma de estimular o interesse do estudante e servidores pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, além de despertar o interesse das comunidades interna e externa para as ações desenvolvidas no IFMS, né? A SCT, que é um evento nacional, né? Informamos, então, que essa apresentação será gravada, pedimos aos ouvintes que permaneçam com os microfones e câmeras desligados e que não utilizem o chat durante a apresentação, né? Por este ser um canal utilizado por uma instituição pública de ensino, participantes que façam comentários de teor ofensivo, impróprios de conteúdo, de publicidade, de qualquer tipo de propaganda serão removidos. As opiniões expressas pelos participantes da transmissão não representam a posição institucional do IFMS. Agradecemos a compreensão de todos. Daqui um pouco, a gente vai disparar um link para vocês, vão disparar o link das inscrições, e depois, faltando meia hora para o final do evento, ou seja, às 5h30, nós vamos disparar o link da presença, vocês vão ter que responder a chamada, e nessa última meia hora a gente já vai estar chamando vocês para fazerem as perguntas, né? Então deixem as perguntas para o final, né? E utilizem o chat só para comunicar alguma coisa relevante, tá bom? Então, façam a inscrição ali, todos os participantes façam a inscrição no sistema, o cara já vai colar o link ali, e a partir de agora, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado a você, muito obrigado às 47 pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento, né, a todos os participantes. Queria dizer que esse evento, por ser online, possibilitou que tenham participantes do IFMS inteiro, então vai ter gente não só de Três Lagoas, mas Campo Grande, Dourados, Coxim, Naviraí, Jardim, Aquidauana, Nova Andradina, se eu esqueci alguém, me desculpe, Ponta Porã, né, podem ter membros de todas as regiões aí, viu, Marcelo? Só para você saber quem é o público, e são estudantes dos cursos técnicos e das graduações também, das engenharias e dos tecnólogos. Então, Marcelo, mais uma vez, obrigado. É contigo, eu vou fechar minha câmera aqui, meu microfone, e agora é contigo. Você que assume essa galera aí. Valeu. Valeu, obrigado, Murilo. Bom, tem todos os campos, mas todo mundo sul-mato-grossense, então, beleza, a gente pode manter todo mundo na roda do Tererec, né? Beleza. Obrigado, Murilo. Né? Eu acho que a primeira coisa também é agradecer, eu acho, primeiro, a vocês todos, a presença de vocês todos aqui. Eu acho que eu acho muito legal quando a gente faz esse tipo de evento, a gente vê bastante gente assim se juntando para aprender, né? Principalmente nesse tempo maluco que a gente está vivendo, mundo de casa, a gente podia estar fazendo milhões de outras coisas, mas a gente está procurando aprender, procurando colher informação com diversas pessoas, né? Eu acho que isso, eu acho que a maior parte aí do profissional que lida com dados, seja cientista de dados, seja engenheiro de machine learning, seja engenheiro de dados, ter essa curiosidade, essa vontade de aprender. Então, eu acho que isso por si só já fala muito, e muito obrigado por você estar gastando esse tempo com a gente aqui. Segundo, agradecer também ao pessoal do IFMS, né? Como o Murilo falou, eu sempre que eu consigo, eu procuro participar dos eventos. Eu acho que é muito especial a gente ter esse tipo de formação tecnológica, ter as engenharias, ter né, fazendo um trabalho tão bom, ter um campus tão legal aí, com as instalações tão legais, e mais do que isso, trazer
para o pessoal, conseguir trazer para o pessoal informação científica, né? Isso é uma coisa que a gente não via há anos atrás, aí em Três Lagoas, era difícil, né? Vocês vão ver que eu fui fazer faculdade fora de Três Lagoas, porque não tinha a área que eu queria, e hoje em dia a gente já tem tudo isso. Então, eu acho que a gente tem mais aqui dar os parabéns para o FMS, e também eu vou dar os parabéns atrasado aqui, cara, para todos os professores do FMS aí na figura do Murilo, que foi o Dia dos Professores recentemente, né? É uma profissão que não só essencial, mas é muito gratificante, né? Então, parabéns para todos aí e mais uma vez muito obrigado. Vocês, uma coisa que eu posso garantir para vocês, tenho certeza que os professores sabem, é que quem está ensinando acaba aprendendo muito também, né? Senão, de repente, até mais. Eu adorei preparar esse material para vocês, vi bastante conceito aqui que eu tinha visto há um tempo atrás. É interessante, eu acho que um bom jeito de se aprender é você tentar explicar para alguém de uma maneira didática e que fique. Que consiga, o pessoal consiga captar, né? Não sei se eu consegui fazer isso, mas eu tentei colocar bastante carinho aqui. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Hoje eu vim falar para vocês de machine learning, né? Mais especificadamente, eu vou tentar ser bem prático em como funcionam alguns algoritmos de machine learning, para desmistificar, né, toda essa. A gente ouve falar muito na imprensa, a gente ouve falar muito em jornais que não são especializados e tudo, e aí a gente fica com essa dúvida. Muita gente tem essa dúvida: o que é machine learning? O que é o aprendizado de máquina? São a mesma coisa? Né? O que é inteligência artificial? O que é esse tal de deep learning que estão falando tanto agora? Então, eu queria começar falando um pouquinho disso, né? E depois nós vamos passar por alguns algoritmos nós vamos passar por alguns algoritmos e como eles funcionam e a principal ideia. Primeira coisa, só que antes eu queria falar um pouquinho sobre alguns avisos aqui. Primeiro, né, fazer uma breve introdução. Eu sou Marcelo Scatolin Queiroz, sou aí de Três Lagoas, né? E a parte do meu estudo, né, minha linha de estudo, que eu estudei, eu comecei como engenheiro mecatrônico pela Escola de Engenharia de São Carlos, e mais recentemente um mestrado em ciência de dados pela Universidade de Berkeley aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia eu moro aqui em Memphis, no Tennessee, trabalhando numa empresa que utiliza alguma dessas tecnologias que eu vou te mostrar na área de papel e celulose, né? Principalmente na área de papel e celulose, algumas outras indústrias também, mas o nosso forte é mais na área de papel e celulose. E segundo que eu queria falar é que eu vou comentar daqui a pouco essas áreas, a área de ciência de dados em si, machine learning principalmente, é uma área muito recente, é uma ciência muito recente, né? E então, como toda ciência que está nascendo aí, alguns conceitos, não estão muito, né, cimentados ali, vamos dizer. Então, muito do que eu vou trazer para vocês aqui são definições e conceitos pessoais que eu fui construindo à medida que eu trabalho com isso, à medida que eu estudo. Portanto, já adianto que tem uma possibilidade de eu estar falando besteira. E a questão é essa, né, gente? Na velocidade hoje que a gente estuda e aprende, eu acho que é uma grande virtude a gente tentar voltar atrás, de repente, e falar, olha, de fato, aquilo ali não é interessante. Então, por causa disso, eu gostaria que, se vocês quiserem continuar a conversa depois que a gente acabar aqui, ou fazer mais perguntas, ou mesmo quiserem compartilhar esses slides aqui, compartilhar, discutir alguma coisa, eu deixei alguns contatos meus aqui, tem o meu LinkedIn, tem o meu Twitter aqui. Eu não sou muito ativo no Twitter, mas estou sempre observando. Eu acho uma ferramenta ótima, o pessoal da tecnologia usa demais, então novos estudos sempre estão no Twitter, tem o link para o artigo, tudo, é muito legal. E um e-mail meu aqui, então vocês podem me encontrar em qualquer um desses três. Beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui com um sumário que nós vamos falar. Vou começar a falar da diferença desses termos aqui, depois nós vamos passar para alguns tipos de algoritmos,
finalmente eu vou trazer alguns pensamentos dos desafios que eu vejo hoje nessa área e como a gente pode ingressar, tá? Vamos começar falando tentando desmistificar aqui a diferença em aprendizagem de máquina, machine learning, inteligência artificial, ciência de dados. E uma coisa que eu já digo agora, vocês perceberem que eu estou usando termos em inglês e em português, né? O que acontece? Eu tento misturar esses dois, porque vocês vão ver que boa parte da literatura que vocês vão achar a respeito também usa esses termos de maneira... usa os dois tipos de termos, né? Então, machine learning e aprendizado de máquina são a mesma coisa. Só que eu estou tentando utilizar os dois aqui, porque eu imagino que vocês vão ver os dois tipos. Mesmo em imprensa brasileira, assim, você vê, né, falando aprendizado de máquina ou você vê falando machine learning. Mas vamos começar do princípio. Primeira coisa que eu queria falar, uma das coisas que a gente vê, hoje em dia, a gente vê muito da inteligência artificial e tudo na parte da ciência da computação. E a ciência da computação é uma ciência que é bem antiga. A gente imagina que isso é dos anos 90, anos 80. Não, isso aí já estava lá atrás. Né? Eu coloquei aqui como um exemplo, não que isso seja o início da ciência da computação, mas quem já assistiu o filme do Alan Turing, lá, né, o jogo da imitação, viu que ele estava... O objetivo dele ali era construir um computador que ia fazer... para ajudar ele a fazer decodificação de mensagens dos alemães na guerra, né? E isso daí tem todo um plot que se desenvolve a respeito. Então, essa figurinha aqui é uma foto da réplica do Christopher, que era o nome desse computador, que eles construíram para o filme, então vocês devem lembrar. Então, o que estuda a ciência da computação? Hoje em dia, eu colocaria a ciência da computação, ela lida com os algoritmos que a gente desenvolve. Então, lá atrás, você tinha esse tipo de algoritmo, que a ideia era ajudar a gente a fazer conta, era muita conta para fazer. No filme, vocês veem que o pessoal, tentando decodificar aquilo ali, eles têm que fazer meio uma aproximação por força bruta, né, que a gente fala, que é basicamente um monte de gente fazendo conta, tentando achar um padrão nas mensagens. Só que, e no fim, eles não conseguiam. E o que o computador conseguiu fazer? Ele fazia essas contas mais rápido, de maneira que era viável eles resolverem o problema antes de que o código mudasse. Então, esses primeiros algoritmos, eles foram muito, muito nessa linha. A gente precisa acelerar o cálculo de alguma coisa. Cálculos estequiométricos vieram depois, depois algoritmos de ordenar dados, por exemplo, existe toda uma área de estudo, qual é o jeito mais eficiente de você ordenar uma lista desordenada de números e tal. Só que esses são algoritmos de inteligência, esses algoritmos? Não. Eles são algoritmos que eles fazem cálculos para a gente, simplesmente. Mas e aí? E aí o pessoal pensou, pô, se eu estou fazendo esses cálculos aqui, eu uso os resultados desses cálculos para tomar algum tipo de decisão. Por que não já tomar uma decisão? E aí que surge a ideia, o conceito de inteligência artificial. E percebam aqui que eu coloquei inteligência artificial meio saindo da ciência da computação, porque não necessariamente precisa ser um programa, né? A inteligência artificial, é um sistema onde, com determinadas entradas, eu consigo tomar uma certa decisão. Então, eu coloquei aqui embaixo, eu não sei se o pessoal conhece muito o que é isso aqui, mas isso aqui é um governador, é um dos primeiros sistemas para regular a velocidade de um motor a diesel. Então, você tem essas massinhas aqui, ó. Quando o motor gira, essas massinhas, pela força centrípeta percebida nelas, elas abrem e esse cursor se move e aí a gente consegue fazer o motor se move, ele muda o acelerador do motor e ele mantém uma velocidade. É um sistema de inteligência artificial? Porque ele está tomando uma decisão, ele está tomando a decisão de acelerar ou desacelerar o motor. Mas só para falar que não necessariamente a gente está falando só de ciência da computação. Mas o nosso foco aqui hoje vai ser na parte computacional. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui é um sisteminha, é um código em Python
né, um pseudocódigo aqui, bem mal feito, por sinal, fui eu que eu fiz só como um exemplo. Então, vamos lá. Eu tenho uma entrada que é uma temperatura, que pode estar em outra parte do programa. Aí, olha, se a temperatura tiver menos de 15 graus, eu vou falar, tá frio. Eu posso colocar aqui, coloca um casaco, coloca um agasalho. Entre 15 e 30, olha, tá calor, coloca uma camiseta, tô tomando uma decisão. Ou, se tiver mais do que isso, a gente, olha, isso é Três Lagoas, né? Vamos lá para a beira do rio Sucuriú, que tá muito calor já. Mas o que acontece? Vocês perceberam que hora que eu faço esse tipo de coisa aqui, como que esse sistema toma uma decisão? Né? Ele tem a temperatura, claro, essa é a entrada dele, mas percebam que para eu conseguir fazer que esse sistema tome uma decisão, eu precisei colocar o meu conhecimento aqui. Eu sei que menos de 15 graus é frio. Eu sei que 15, 30 é calor. Eu sei que acima de 30 a gente quer ir para a beira do rio. Né? Então, eu mostrei as regras para o meu programa. Só que o que acontece? Nem sempre isso aqui é prático ou fácil de fazer. Então, foi desenvolvendo o campo, foi aumentando a quantidade de dados, e o pessoal começou a pensar, pô, mas e se eu não souber essas regras? Como é que eu faço? E aí que surge o campo do machine learning, né, do aprendizado de máquina, que é o quê? Quando eu não conheço ou não é prático eu programar todas essas regras. Um sistema como esse aqui, do código que eu coloquei, é um sistema que a gente chama de especialista, porque a gente precisou de um especialista para codar aquilo ali, colocar dentro do sistema. Um sistema de aprendizado de máquina, ele é um sistema que, a princípio, ele é agnóstico à sua aplicação. Por exemplo, uma coisa que a gente pode, um dos primeiros meios de aprendizado de máquina são regressões lineares, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, olha só, isso aqui pode ser qualquer coisa. Esse eixo de baixo pode ser qualquer coisa, esse eixo de cima pode ser qualquer coisa. O que a gente tem aqui é uma reta que aproxima esses dados de uma maneira que qualquer ponto que eu pegar nessa reta aqui, eu tenho uma resposta para ele no eixo Y. É uma função, certo? E eu precisei falar, olha, o meu sistema ele é regido por essa função? Não, o meu sistema achou essa função, aproximou essa função. E nós vamos falar mais ou menos como isso funciona depois. E, finalmente, como é que isso tudo se junta com a ciência de dados? A ciência de dados é machine learning, é inteligência artificial? É uma grande parte dela. Só que tem outros elementos que a gente tem que trazer. Por exemplo, a gente tem que lidar com a parte de extrair esses dados, né? Então, a gente tem que pensar qual que é o tipo de dado que eu preciso ou que eu tenho disponível, como eu vou jogar isso num servidor, como eu vou pegar de volta, como, né, apesar que hoje em dia já existe uma certa especialização, estão saindo áreas da ciência de dados, tem engenheiro de dados, como eu comentei agora há pouco, mas o cientista de dados ele tem que estar inteirado nessa coisa, nesse pipeline. Depois, a gente tem a parte de visualização dos dados, né? Por quê? Uma vez que eu consegui rodar modelos, consegui tirar as conclusões que eu preciso daqueles dados, eu tenho que apresentar isso para uma pessoa. Eu tenho que apresentar isso para um diretor, eu tenho que apresentar isso para um governo, né? Então, tem toda uma área de estudo que a gente vai estudar como é mais efetivo a gente mostrar isso para as pessoas. É mais efetivo eu usar um dashboard, né, que eles falam, esses reloginhos, é mais efetivo um gráfico de barras, um gráfico de pizza, etc. Então, é isso que a gente vai estudar na parte de visualização. Tem a parte de você conhecer sobre o negócio, né? Não adianta o cientista de dados simplesmente ir lá e fazer um modelo e falar, olha, toma aqui, está resolvido o seu problema. Não, ciência de dados, você tem que entender quais são as premissas do negócio, os objetivos do negócio, para você conseguir extrair aquele tipo de informação que você precisa, né? Por exemplo, o cara que é cientista de dados no Netflix, ele tem que entender qual que é o modelo de negócio, né? Ele quer manter o pessoal assistindo mais tempo, ele quer manter o pessoal, ele quer promover algum tipo de filme, né? Então, essa parte do negócio tá junto também. E, finalmente, outras questões que não são nem técnicas, né? São questões mais filosóficas, como a ética da ciência de dados, né?
Se a gente imagina aí, a gente está lidando com dados que muitas vezes são de pessoas, né? Como é que a gente lida com esses dados? Tem a parte da privacidade que está, né, tão falada hoje em dia, né? Em diversos países, tem várias leis de privacidade sendo feitas agora, e o cara tem que, o cientista de dados tem que entender isso daí e se manter pensando a respeito, né? Então tá, isso dito, vamos focar na questão do machine learning, nessa parte amarela aqui, que é o que eu vim falar hoje para vocês. Eu falei lá, algoritmos especialistas e algoritmos de aprendizado. Quais são as principais diferenças? Bom, o algoritmo especialista, como eu falei para vocês, eu coloco aqui eu tenho uma série de entradas, que eu já sei, no caso aqui, eu sei como medir temperatura. Pá, essa vai ser a minha entrada. E as regras? Olha, eu sei que o pessoal ali de Três Lagoas, abaixo de 15, eles já estão com frio. Né? Então, eu coloco essas regras no meu sistema e aí eu programo. E a saída vai ser esse print aqui, né? Vai falar, coloca o moletom. Então, eu dou as entradas, eu tenho as regras e o sistema me dá a saída. Como que funciona no aprendizado? No aprendizado, eu só tenho os dados. O que acontece? Eu coloco as entradas, eu posso ou não ter a saída, nós vamos falar mais disso daqui a pouco, mas eu não conheço as regras desse sistema, ou porque ele é muito complexo, ou porque eu não tenho conhecimento mesmo de como fazer aquilo ali funcionar, ou porque não compensa, né? Por exemplo, vocês já viram aquelas simulações de fluido dentro de um caminhão tanque, por exemplo? Fazer uma simulação daquela é muito difícil, porque as interações, a gente entende o movimento do fluido, né, quando ele passa numa lombada, por exemplo, a gente entende. Só que as interações ali é tão difícil de fazer e exige tanta computação que às vezes é mais interessante você usar um sistema desse. Também, desculpa, e também, vamos supor, se eu fosse fazer um sistema desse, vamos dizer, eu não entendo nada de simulação dinâmica de fluido. Se eu precisasse, provavelmente eu ia tentar usar um tipo de inteligência artificial para desenvolver isso, né? Então, beleza. Vamos entrar um pouquinho mais nesse algoritmo. Vamos fazer um exemplo, então. Qual que é a diferença desse entradas e saídas? Vamos supor que eu quero desenvolver esse modelo. O que eu preciso? Eu preciso de dados. Né? Como esse modelo é um modelo que vai me dizer se as pessoas precisam de usar roupa, um agasalho ou não, eu posso começar, por exemplo, fazendo um monte de Google Forms aqui, mando para essas 60 e tantas pessoas que estão aqui hoje na sala, vocês vão me responder. Coloco 2 perguntas lá. Abaixo de qual temperatura você usa agasalho e acima de qual temperatura você considera ir lá para a beira do rio, né? Entrar na água, se refrescar. Aí eu pego esse dado, eu pego essas saídas que eu tenho, que são as temperaturas que vocês me deram, compilo isso de alguma maneira no meu modelo, e aí o meu modelo vai me dar qual a roupa que eu preciso, né? Então, o modelo aqui, vocês vão ver que eu vou usar bastante a palavra modelo, que é a terminologia que se usa na área, são as regras. O modelo, basicamente, são as regras do sistema que eu inferi dos meus dados. Tá, mas aqui eu te falei que eu te dei as saídas, né? E no caso, quando a gente não tem as saídas? Vamos supor que no meio das 60 pessoas aqui, tem umas 4 pessoas que moram lá na Rússia, né? São uns 20% de pessoas que moram lá na Rússia. Vocês concordam que a percepção, o cara mora lá na Sibéria, a percepção de temperatura dele deve ser bastante diferente da gente em Três Lagoas, né? Então, essa pessoa que está acostumada, é provável que essa pessoa vai falar alguma coisa do tipo, olha, tá frio aqui quando tá abaixo de 0. E que se já tá acima de 15, provável que eu já estou entrando na piscina aqui. Então, percebe que isso daí deu uma inconsistência nos meus dados, né? Isso vai mudar o meu modelo aqui em cima e ele vai ficar meio esquisito. Ele vai baixar a média, né? Então, qual que eu poderia fazer também? Uma vez que eu considero todos esses dados, eu considero as respostas como entrada, não como saída, e eu não tenho essa saída, esse modelo pode me dar o padrão de respostas. E ele vai falar, olha, esse grupo de usuários aqui, ele tem um padrão bastante diferente do outro grupo de usuários. Se eu perguntei que país você mora nesse meu Google Forms também, eu consigo, inclusive, ver, olha, eu consigo que o modelo vai me dar, olha, tem um padrão diferente, por sinal, essa variável aqui, que é o país que o camarada mora, está me falando que o padrão é por causa do país, por exemplo.
né? Nós vamos falar um pouco mais de como cada um desses modelos funcionam, os exemplos, mas, em suma, é isso. São esses dois tipos de maneiras que eu posso trabalhar com isso. Agora, parece muito simples, né? Porque se é tão simples assim, o conceito é simples, por que esse negócio não está aí faz, sei lá, 50 anos, né? Que nem já tem computador aí. É simples também a resposta. É porque a gente não tinha poder computacional para isso. Né? Vocês devem já ter ouvido falar da lei de Moore, né? Onde ele fala que a cada 18 meses a capacidade de processamento dos computadores dobra pelo mesmo preço. Né? Essa daqui está meio defasada, é só até a década de 90, mas você vê que é uma exponencial, né? Se dobra a cada 18 meses, é uma curva exponencial. Ou seja, de 0 para 10 anos, a gente tem. Você sai de 2 para 1024, só que de 10 para 20, você sai de 1.000 para 1 milhão. E de 20 para 30, você sai de 1 milhão para 68, 70 milhões. Né? É um crescimento muito rápido. E aí, isso aqui, que por sinal, esse outro gráfico aqui, a gente mostra isso. Por sinal, isso daqui já é um algoritmo de machine learning que construiu esse gráfico para a gente. Mas olha só, desde a década de 40, isso aqui é uma ferramenta do Google Books que chama Ngram, e ele mostra a porcentagem de livros que o Google tem na base de dados dele, onde esses termos aqui apareceram por ano. Então você vê que lá na década de 60, a gente já estava falando de inteligência artificial, né? É que aqui deve estar muito pequenininho, mas já existia, né? Mas na década de 60 já se falava de inteligência artificial. Era possível, né? O termo foi cunhado mais ou menos em 58, se não me engano. Era possível usar aqueles algoritmos? Não, ainda não. A gente não tinha poder computacional para aquilo. Você vê até que na década do final de 80 aqui tem um crescimento, né? Que o pessoal fala que é o hype, né, da década de 90, todo mundo acreditava que isso aqui ia mudar o mundo e tudo, depois deu uma caída, eles viram que não era tão fácil assim, e aí, finalmente, na década de 80 e 90, você vê os termos machine learning crescendo. E olha só que interessante o termo deep learning. Ele já existia lá atrás, antes dos anos 2000, só que a gente não usava, né? A gente não conseguia computação para isso tudo. Mas, gente, o que eu acho mais interessante disso daqui é a partir do metade da década aqui, de metade de 2010, o final aqui não aparece aqui, mas o final aqui é 2019, tá? A partir de 2015, 14, 15 aí, que esses termos começam a subir exponencialmente. Ou seja, isso mostra pra gente que é uma ciência muito nova. E eu acho que o mais interessante disso é que, sendo uma ciência nova, eu acho que todo mundo que está aqui discutindo tem capacidade, tem possibilidade de entrar e ajudar essa ciência a ir para frente e descobrir coisas que vão ser muito importantes mais para frente. E, finalmente, por que eu falo isso tudo? Gente, machine learning não é mágica, é matemática. E matemática exige conta e conta exige computação. É por isso que nos últimos anos que a gente está vendo essa explosão do machine learning. Tá? E agora, cada vez mais, isso está saindo das famosas empresas que são nativas digitais, né, que nasceram na época da internet, já usando dados, Google, Amazon, Facebook, Netflix, etc., etc., e está indo para as outras áreas, está indo para setor imobiliário, está indo para a indústria, está indo virtualmente, né, para a agricultura, está indo virtualmente para todas as áreas possíveis. Né? Vamos lá. Então, quais são esses algoritmos de machine learning? Quando a gente fala de machine learning, a gente pensa em três divisões assim mais aceitas hoje em dia, tá? Existe já muita pesquisa juntando essas divisões, mas essa daqui eu acho que é a que é mais aceita, que eu vejo por aí. O primeiro tipo é o que a gente chama, que eu queria falar, de aprendizado supervisionado. O que isso quer dizer? Lembra das minhas caixinhas lá? Significa que eu tenho as entradas, eu tenho a saída, e eu quero que esse algoritmo me descubra as interações do meio, as regras daquele sistema. Né? Se a minha saída for um tipo de número, né, por exemplo, eu quero fazer a predição de qual vai ser a temperatura amanhã, então a gente está falando de uma regressão. Né? Se a minha saída for um tipo de classe, né, eu quero saber se vai chover ou não, sim ou não é um número, é uma probabilidade, por exemplo, ou é desculpa, não uma probabilidade, mas é uma classe em si, chove ou não chove,
sai de casa ou não sai de casa, etc, etc, isso é uma classificação. O segundo tipo que a gente usa mais é a questão, é o aprendizado não supervisionado. E nesse tipo, eu acho que o principal aqui seria as técnicas de clusterização, né, de aglomeração. O que ele está tentando fazer aqui? Achar padrões. Do jeito que a gente achou nos nossos Google Forms lá, que tinha um tipo de pessoa que era diferente do outro tipo de pessoa, esse tipo de algoritmo vai fazer. Funciona, por exemplo, para sistemas recomendadores, né? Como é que o Netflix define o que você vai assistir? Como é que a gente recomenda um filme? Olha, ele olha as informações que você deu para ele do usuário, fala, olha, o Murilo tem o professor Murilo tem essas características aqui. O Marcelo também tem umas características semelhantes. E o Marcelo assistiu aqui, sei lá, Jurassic Park e gostou. Então tem uma probabilidade muito grande do Murilo gostar também. Isso é um sistema recomendador. Você pode fazer também, por exemplo, na indústria, eu uso isso aqui muito para falar, olha, eu estou tendo muito problema com essa máquina aqui essa semana, mas semana passada estava funcionando super bem e eu não sei o que é. O que eu posso fazer? Coloca isso num algoritmo desse de aglomeração e ele vai falar, olha, nessa semana, essa variável aqui, ela tem trabalhado nesse patamar, num patamar muito mais alto do que na outra semana. E se essa é a única variável, provável que é ali que está o meu problema. Não necessariamente eu precisei de conhecer tudo sobre aquela máquina para saber como é que faz. Eu preciso de um conhecimento menos especialista, não precisei chamar o engenheiro que projetou ela, né? E tem essa outra parte de redução de dimensionalidade, que é uma parte mais estatística, mais acadêmica, que está mais associada a visualizar dados, né? Nós vamos mostrar daqui a pouco que se eu estou fazendo pensa num plano cartesiano em 3 dimensões, eu consigo visualizar, mas se de repente eu tiver 12 dimensões, como é que eu visualizo isso? Então essa parte de redução de dimensionalidade vai ajudar a gente a juntar todas essas dimensões num 2D ali, num gráfico para a gente ver. E, finalmente, tem essa área do Reinforcement Learning, né, aprendizado de reforço, que funciona muito bem para games e para ensinar máquinas a fazer algumas coisas. Eu acho que o exemplo mais legal disso aqui são aqueles robozinhos da Boston Dynamics, que eles aprendem a andar. É óbvio, aquilo ali é uma pesquisa caríssima, eles não liberam exatamente como eles usam, não é open source, mas imagina o seguinte, a gente entende as interações, a gente entende muito bem como funciona o nosso meio, a gente entende gravidade, a gente entende atrito, a gente entende diversas coisas. Agora, vai tentar fazer um robô andar, né? É muito difícil, por isso que aqueles robozinhos antigos, né, tem aquele movimento meio travado, né? Quando a gente está andando, se eu levantar e sair andando aqui, eu estou recebendo informação de diversos sensores do meu corpo, sei lá, da sola do pé, que está me falando como é que se está escorregadio ou não, qual que é o declive que tem ali, do meu labirinto, que está falando que estou equilibrado ou não, né? De diversos sensores, e meu cérebro está fazendo esses cálculos, está fazendo eu andar sozinho. Agora, como é que eu ensino um robô? Bom, o que eu posso fazer, eu faço uma simulação de uma sala que nem essa aqui, coloco um robô e falo, robô, eu preciso que você vá até a porta. E não falo para ele como é que ele tem que fazer isso. Agora, eu falo para ele, faz o que você quiser. E aí o robô tenta fazer arbitrariamente diversos tipos de movimento. Toda vez que ele faz um movimento que ele chega um pouquinho mais perto da porta, nem que seja infinitesimal, ele fala, ó, isso aqui deu certo, da próxima vez eu vou começar fazendo isso daqui. Aí o próximo movimento ele adiciona nisso. Então, dessa maneira, você vai ter o seu... Quando você faz isso em milhões de iterações, o robô acaba andando. E é interessante isso daqui, que às vezes o robô acaba andando de jeitos que a gente não espera. Eu convido vocês a dar uma olhada depois na internet, tem uns vídeos muito legais disso aqui. Vamos lá, então. Vamos falar agora sobre cada um desses tipos de aprendizado, tá? Eu trouxe alguns algoritmos, mas, de novo, de regra, esses algoritmos você tem as entradas, você tem as saídas, e você não entende as regras, ou não é prático usá-las. E aí, o que a gente faz? O algoritmo, a cada passada, que é um algoritmo iterativo, ou seja, ele roda milhões de vezes, ou milhares de vezes. A cada passada que ele dá, ele pega aquelas entradas e saídas e fala, ó, avalia, ficou bom ou não?
ele tem uma função que vai falar para ele, não, ficou ruim. Então, muda um pouquinho e testa de novo. É um negócio que demora. É por isso que treinamentos de modelos de algoritmo demoram um pouco. Eu tenho um exemplo aqui. E também, a maioria, sempre a gente vai ter pelo menos três grandes passos aqui que a gente vai falar. Coleta de dados, depois o treinamento, que a gente chama de treinamento do algoritmo, do modelo, e depois a parte de inferência, que é quando nós vamos botar o bicho para rodar. Esses dois aqui, eu vou fazer uns exemplos deles para vocês. Mas antes, eu queria falar mais ou menos como é que funciona essa questão de a logística do negócio aqui, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui minha tabela com os meus dados. E eu quero... meu objetivo é pegar um valor aqui embaixo que eu não sei qual a categoria dele e ele vai me dar e ele vai me falar a categoria. Vamos supor que eu tenho todo o supermercado, todo o Carrefour aqui para colocar de categorias, né? Não é prático fazer um a um na mão. Como é que então a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente faz é coletar os dados. Vamos supor, essa parte que já está feita, já foi alguém lá, coletou os dados, todos os produtos, veio para o sistema de computador. Segunda coisa que a gente faz, a gente divide o nosso dataset em um dataset de treino e um dataset de teste, né? Normalmente a gente faz uma divisão 70%, 30% aí. Então eu pego 30% dos meus dados e guardo do lado de lá. Uma vez que eu tenho esse dataset de treino, eu vou colocar isso dentro de um modelo. Os modelos diferentes vão funcionar de maneiras diferentes, nós vamos falar de alguns aqui. E aí, toda vez que eu treinei um modelo diferente, eu vou lá, pego aquele dataset de teste que eu tinha guardado e tento ver. Falo, olha, se eu testasse nesse dataset aqui, o que daria? E aí, vamos supor, para esses, eu escondo isso aqui do algoritmo, ele tenta descobrir essas categorias aqui, aí vamos supor que nessas daqui ele errou, né? E aí, o que acontece? Em algumas ele vai errar, algumas ele vai acertar. E aí, eu tenho as minhas métricas de erro, que são esses caras aqui, eu não vou entrar em exemplo, eu tenho certeza que se já fizeram uma regressão linear no Excel, você sabe o que é o R quadrado, né? Quanto melhor o R quadrado, mais perto eu estou de aproximar todos os pontos. Não, aí tá no tanto que eu preciso? Não, não tá. Então volta e faz de novo. Treina de novo, pega mais dados, muda um pouco dos seus parâmetros e vamos ver o que acontece. Uma vez que eu estou feliz com a minha precisão, por exemplo, do algoritmo, eu vou apresentar novos dados aqui que não estavam presentes no meu dataset original e vou falar, me fala aí qual que é. E aí ele vai lá e vai me falar. Então, nesse caso aqui, ele falou que é grocery, né, que é itens do supermercado. Quase todos os tipos de algoritmos eles vão funcionar mais ou menos nessa linha, tá? Vamos começar falando, né? Falei aqui, dados, treinamento, e aqui a parte de inferência, né? Vamos começar falando de um exemplo que eu acho que é o mais, assim, direto, tá? Regressão linear, que é o quê? É ajustar aquelas retinhas no Excel quando você tem um monte de dados. Aquilo é um algoritmo de machine learning? É um dos primeiros, é um dos que gasta menos computação para ser feito, é um dos que a gente consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo lá dentro, então é uma coisa que a gente vem usando há muitos anos. Eu criei um dataset aqui meio da minha cabeça aqui, vamos pensar o seguinte, olha, eu sou um corretor de imóveis, eu preciso vender eu preciso botar preço num outro imóvel aqui. Esses daqui são os últimos que eu vendi. O que me faz sentido? Para mim, quanto maior o número de metros quadrados de um imóvel, mais caro ele tem que custar, né? É maior. Aí tá, beleza, vou colocar numa tabela aqui do Excel e vou botar um gráfico. Tá aqui, eu vejo que existe uma certa tendência aqui, né? Eu estou meio que certo, mas qual que é? Qual que é o modelo que me aproxima isso? Bom, eu posso utilizar um aprendizado supervisionado. Como é que isso funciona? Normalmente eu começo chutando um valor, escolhido arbitrariamente. Nesse caso, eu escolhi 400 mil. Isso é um modelo? É um modelo. É um modelo que está me falando que qualquer casa em Três Lagoas custa 400 mil. Né? Eu preciso... É bom esse modelo? Não é, né? Porque, por exemplo, se eu falar da casa 1, eu estou errando aqui por 277 mil, né? Não tá legal o meu modelo. Então, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai mudar um pouquinho. Eu meço meus erros, né? Nesse caso,
é a diferença entre 400 mil e o preço do imóvel. Medir meus erros, eu vou falar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os erros aqui embaixo. Eu peguei essas barrinhas aqui e coloquei aqui embaixo, tá? Tá bom? Não tá legal, né? O que eu posso fazer? Eu posso tentar dar uma girada nessa reta aqui e ver se melhorou. Fiz a mesma coisa, olha lá. Diminuiu, né? Peguei as mesmas barrinhas, né? Da diferença e coloquei aqui. Pô, mas deu certo, vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Legal, tá aqui meus erros. Tá diminuindo. Tá bom, deu certo, vou tentar mais uma vez. Opa, subiu um pouco. Girei demais. Passei. Tá, então vamos voltar e vamos ficar com o meu modelo anterior. É isso que eu, na síntese, é isso que um algoritmo de machine learning, especificadamente de regressão linear, faz. Ele vai, a cada iteração, melhorando um pouquinho o modelo, até o momento que ele fala, opa, passei, vou voltar aqui. E aí, o que ele me dá? Ele me dá um modelo. Nesse caso, o modelo é uma reta. Né? Eu estimei a reta aqui, e gente, eu não fiz nenhum cálculo, isso aqui é só pela intuição matemática, que nem eu disse, tá? Prometo que não vou usar muita matemática aqui hoje. O que esse modelo me diz? Olha, por exemplo, que a cada 1 metro quadrado que eu adiciono na minha casa, eu ganho R$ 875, em média, nos valores. Existe ainda erro aqui? Existe. Mas isso é o melhor que esse modelo pode fazer. Mas tá, beleza, isso aqui é bem intuitivo, dá para eu conseguir ver bem como é que funciona. Mas e caso... Eu só estou considerando metro quadrado, tem outras coisas que fazem a minha casa subir ou descer de preço, né? Por exemplo, a área que ela está feita. Putz, mas como é que eu vou saber isso? Não sei, né? Não dá para saber. Ou eu não tenho os dados do bairro aqui. O cara que fez o dataset não me deu os dados do bairro. Eu tenho que renda média das famílias que moram naquela casa por mês, né? Soma todo mundo ganha e dá isso aqui. Pô, legal, será que eu posso aproximar esse negócio aqui? Será que quem ganha mais mora numa área que custa mais? Pode ser, né? Aí eu posso criar um 3D aqui, né? E aí a minha regressão linear agora vai ser um plano, né? Percebe que já é mais difícil de ver, né? Se está bem aproximado ou não. Eu posso até criar os erros aqui, vou saber, mas fica mais difícil de ver. Só que a verdade, gente, é que regressão linear funciona e funciona muito bem para virtualmente quantas dimensões, né, ou quantas variáveis você quiser. É claro, cada algoritmo vai ter um limite aí, se você colocar muita variável, começa a perder performance. Isso aí é uma coisa que é mais quando você começa a estudar cada algoritmo em si. Tá? Agora, legal. Vamos falar sobre outro cara, que é um passo à frente da regressão linear. Redes neurais. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, tal empresa utiliza redes neurais para fazer isso. De onde que surgiu essa ideia de redes neurais? Surgiu, né, pasmem, de um neurônio. Isso aqui na década lá, se não me engano, é da década de 68, um camarada chamado Rosenblatt, ele, né, estudando como que funcionava o neurônio, ele tentou fazer uma modelagem matemática dele. Né? Como é que funciona o neurônio? Então, vocês lembram da aula de biologia. A gente tem aqui os axônios, né? E aí, o que acontece? Os outros neurônios, eles dão uma carguinha elétrica aqui nesses axônios, e eles vão ser transportados aqui pelo axônio até o núcleo do neurônio. Uma vez que eu passo de um certo valor naquele neurônio, eu passo de um certo limite de ativação, esse neurônio aqui vai disparar uma carga elétrica que vai passar para o próximo neurônio. É basicamente isso. É claro que não é tão simples, mas é basicamente isso. Multiplica isso aqui por 85, 90 bilhões de vezes, você tem um cérebro humano. E a ideia do cara falou, pô, a partir de uma estrutura tão simples, a gente consegue fazer um pensamento tão complexo. Como é que isso funciona? Eu vou tentar fazer isso matematicamente. E aí, então, o que ele fez? Para simular o axônio aqui, né, a ramificação do axônio, eu tenho várias entradas. Só que você concorda que várias entradas, eles devem ter um peso diferente no preço final de uma casa? Pô, uma casa quer dizer o quê? Uma casa com 500 metros e um quarto só é uma casa, é o mesmo preço que uma casa com 250 metros e 2 quartos?
Provavelmente não, né? Então, eles devem ter pesos diferentes aqui. Como é que o cara... Então, o que ele fez? Adicionou um peso aqui, né? Para cada uma das minhas entradas. E depois, eu vou somar isso tudo junto. Ou seja, isso aqui é o quê? É uma soma, uma média, é uma soma ponderada, né? Uma somatória ponderada por esses pesos. E aí, finalmente, para fazer aquele limite de ativação, ele utiliza uma função aqui. Nesse caso, eu estou usando uma função x igual a y, ou seja, o que entra sai. Tá? Isso aqui é uma regressão linear mais fancy, né? Mais aprimorada, né? E o que acontece? Como é que funciona? De novo, eu começo com os meus pesos aqui num valor arbitrário. Coloquei 1 aqui. Tá, coloquei 1 aqui, fiz o meu cálculo, né? Peguei o primeiro, 89 vezes 1, 1 vezes 1, 8.000 vezes 1, somei tudo, 8.090, né? E comparei com o preço que eu tinha. Quanto que é o preço? 123 mil. Tá muito longe, né? Aí, o que acontece? O meu algoritmo vai fazer diversas iterações, mexendo nesses pesos aqui, para conseguir descobrir quais são os pesos onde esse erro vai ser o menor possível. É claro que esse conta que eu fiz de cabeça aqui valeu só para essa linha aqui, mas ele vai fazer para todas. Então, o erro nunca vai ser zero, vai ser muito próximo, mas nunca vai ser zero. Mas eu cheguei aqui nesses pesos aqui, tá? Então, o que é? Isso aqui, gente, é a simulação de um neurônio. Claro, a hora que você vai fazer, a hora que a gente fala de redes neurais artificiais, né? Elas têm muito mais do que um neurônio, né? Como é que... Então, beleza, vamos falar de alguma coisa, então, mais legal, né? Esse neurônio seu aí, Marcelo, não dá. O que eu posso fazer? Juntar diversos neurônios e colocar entradas em todos e ver o que acontece. Onde a gente chegou juntando neurônio, a gente... onde eu já vou dar mais um exemplo de rede neural antes. Vamos lá. As redes neurais não necessariamente precisam ser usadas só para a parte de regressão, né? Vocês viram que ele me deu um número ali, né? Ele me deu o preço da casa. Não precisa ser feita só regressão. Ela pode fazer classificação também, né? E o que é uma classificação? Ao invés de eu ter... qual que é a diferença, né, entre uma regressão e uma classificação? Olha só, quando eu tenho um número, eu tenho 2, é sempre maior do que 1. Não tem jeito de... A entidade, e isso é por isso que a gente fala que matemática é linguagem universal, né? A entidade que o número 2 que nosso representa vai ser sempre maior que a entidade que o número 1 representa. Existe uma relação entre os números, né? Bem definida na matemática. Agora, e as classes? As classes não, né? Eu não consigo falar para você me pergunta o que é maior, é azul ou é vermelho? Não sei, né? Não existe uma coisa bem definida. Eu até posso gostar mais de vermelho, sei lá, e falar que vermelho é maior que azul, de repente eu torço pro internacional, não sei. Mas isso é uma coisa minha, não é uma verdade absoluta da matemática, não é uma lei da matemática, né? Então essas são as classes. Como é que funciona a mesma rede neural para fazer classificação? Bom, vamos supor que agora eu vou vender uma casa para o Murilo. E aí o Murilo, eu tenho lá 200 casas vendendo aí em Três Lagoas. Eu consigo falar para o Murilo, olha, Murilo, você tem essas 200 chaves aqui, vai lá ver, depois você me fala? Não dá, né? Ele não vai conseguir ver isso tudo. Tá. O que eu posso fazer, então? Eu falo, olha, vai nessas 6 primeiras casas aqui e me diz se você gosta ou não. Agora eu tenho uma variável aqui que é uma classe. Gosta, não gosta. E aí, para eu trabalhar com uma classificação em redes neurais, eu simplesmente mudo aquela função de ativação. Tá, a minha função de ativação era x igual a y, agora ela vai ser x maior que 0,7. Quando ela for x maior que 0,7, ela é positivo, ou seja, gosto. Quando x for menor que 0,7, é negativo, não gosto. Tá, fiz a mesma coisa, coloquei meus números lá, deu 8.090 de novo, né, porque eu comecei com um valor arbitrário aqui de 1, e deu 8.000, que é muito maior do que 0,7. Ou seja, gosto. Mas aí eu fui lá no meu sistema, pô, o Murilo não gostou dessa casa. Então, não está bem treinada para o gosto do Murilo esse modelo aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar ele para treinar. E após algumas iterações,
cheguei aqui nesses valores, né? De novo, são valores arbitrários, eu não fiz a conta aqui. Mas, tá, a hora que eu faço a conta, deu 0,3, que é menor do que 0,7. Tá, menor do que 0,7 quer dizer o quê? Não gosto. Então, bateu, né? Ok, minha rede está treinada para o gosto do Murilo, baseado nos dados que a gente coletou do Murilo. Né? É assim que eu posso fazer uma classificação. Tá, legal, vamos fazer uma coisa mais útil com isso aqui, ao invés de usar um neurônio. O que hoje tem feito? Hoje a gente fala demais de Deep Learning, né? Para que serve isso? E uma das coisas que eu acho que é uma das aplicações mais legais de Deep Learning é a parte de classificação de imagens. Percebe? Eu estou aqui, o que eu vou precisar? O que a minha rede precisa me falar aqui? Eu quero que a rede me fala, só de ver uma imagem, o que é gato, o que é cachorro. Né? É um problema complicado, né? Porque a gente, olha, bate o olho no gato aqui, fala, pô, é um gato, é muito simples pra gente, mas como é que eu ensino um computador qual que é o desenho do gato aqui? Sei lá, gato tem bigode, gato tem a orelha mais pontuda, mas tem cachorro que também tem. Não é um sistema especialista que vai dar certo para gato. Sem contar que aqui eu tenho gato, mas eu tenho fundo de grama, eu tenho o gato deitado, o cachorro está sentado. É uma coisa difícil. Como é que a gente faz? Como é que o Google Imagens faz, então? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um dataset anotado, que a gente fala. Isso engloba pegar gente, ir lá e desenhar um quadradinho em volta do gato e falar, isso aqui é um gato. E mesma coisa no cachorro. Beleza, vamos supor que eu consegui fazer isso. Só isso basta? Não, porque eu tenho só esse gato e esse cachorro nessa pose, nesse fundo. O que eu preciso? Dado com força. Né? Eu vou lá, vou juntar datasets na internet, vou ver tudo quanto é, tirar print de tudo quanto é vídeo de gatinho do YouTube, criar um sistema automático que pega isso e vou colocar aqui. E mesmo assim, muito provavelmente eu vou precisar de pessoas anotando esses datasets. Agora vocês perceberam por que o Google, quando eles vão ver se vocês não são robôs, eles perguntam para você, clique nos carros, né? O que ele faz? Ele coloca fotos de carro que ele tem certeza que é carro, porque ele já treinou para aquela posição de carro, e coloca uma foto que não é carro, que ele não sabe se é carro, que a certeza dele não é muito grande. Você vai lá, para mostrar que você não é um robô, você clica no carro, e aí ele fala, olha, um humano verificou isso para mim, isso aqui é um carro. E aí, na próxima vez que ele for treinar o algoritmo, ele vai adicionar aquela foto como foto de carro e o algoritmo vai ficar mais esperto. Tá? Mas vamos voltar aqui. Uma vez que eu treinei com fotos de milhares de gatos, milhares de cachorros, falando que é gato, falando que é cachorro, anotado, bonitinho, eu preciso começar a preparar meus dados para o algoritmo. Como vocês sabem, o computador lida com número, não é com imagem. Né? A imagem em si já é um número. O que a gente precisa fazer? A gente pega os pixels daquela imagem e aí nós vamos analisar o que tem naquela imagem. No caso das redes neurais, das Deep Learning, né, que são redes neurais, eles utilizam um tipo de filtro que chama filtro de convolução, que basicamente ele vai perceber diferenças nas bordas da figura. Vamos supor que 150, 160 é uma cor verde aqui, né? Então isso aqui deve ser o gramado aqui. Mas e esse 35, 36, 28, isso aqui deve ser a ponta da orelha do gato, né? Então esses filtros de convolução vão achar esses padrões nos contornos. E no fim, ele vai ter mais ou menos uma ideia do que é um gato pelo contorno dele. E aí, como é que isso é feito? Por que chama Deep Learning? Porque ao invés de usar um neurônio ou usar um monte de neurônio em paralelo, ele usa uma arquitetura que tem várias camadas. Então, de repente, esse neurônio aprendeu que quando tem um risco, uma linha meio arredondada do lado esquerdo, pode ser um gato, existe uma probabilidade de ser um gato. E aí ele passa isso para o próximo neurônio. O próximo neurônio fala, olha, existe uma possibilidade de ser um gato. E além disso, ele tem uma ponta aqui em cima na orelha. Ele aumenta a probabilidade de ser um gato. Isso aqui é só um exemplo, gente. Quando você fala das redes neurais atuais que fazem esse tipo de tratamento de imagem, a gente está falando de redes com 20, 30, 40 camadas de neurônios, onde cada camada faz um tipo de
é, é, conhece, se especializa em um tipo de padrão. Mesma coisa para o cachorro. Pô, descobrimos aqui mais ou menos o padrão que faz cachorro. Legal. Uma vez que eu descobri esse padrão, eu agora tenho o meu modelo, que basicamente são os ganhos, né, os pesos que eu coloquei em cada um desse neurônio aqui, e no final eu só tenho dois. Que esse de cima vai me dar a probabilidade desse bicho, dessa foto ter um gato, ou a probabilidade de ter um cachorro. Tá, beleza, treinei meu modelo. Esse modelo aqui, ele vai ser encapsulado num programinha, que a hora que eu falo programinha, abre essa foto aqui, ele vai passar todos os pixels por essa rede neural, e no fim vai me cuspir um negócio assim, ó. Beleza, probabilidade de ser cachorro, 84%, de ser gato, 15%. O que eu posso fazer? Olha, se a minha probabilidade for acima de 80%, eu falo que isso aqui é um cachorro. Se for entre 50% e 70%, esse modelo não está legal. Joga isso aqui no Captcha joga isso aqui na internet, né, para alguém anotar para mim. Ou até para uma equipe de pessoas verificar para mim. Tá? Essa é a ideia de como funciona o Deep Learning. Agora, perceba que o Deep Learning não funciona só para imagens. Vamos falar mais disso mais para frente. Tá? E, de novo, aqui, olha os 3 passos aqui que eu tinha falado do aprendizado supervisionado. Preparamos os dados, pegamos o nosso dataset. O treinamento, ele pega cada pixel dessa imagem, cria os nossos padrões e, finalmente, a inferência. Beleza. Esses são os supervisionados. Agora, e os não supervisionados? Para que serve esse negócio? Como eu falei, ele serve para a gente ver padrões no meu dataset que não estão óbvios. Então, aqui atrás, ó, eu tinha colocado que eu tinha a saída, né? Aqui eu não tenho a saída, eu só tenho meus dados. Como é que isso funciona? Eu acho que tem vários outros tipos de algoritmo aqui, né? Detecção de anomalias, tem recomendadores, autoencoders, mas eu acho que o mais intuitivo da gente falar é como funciona um sistema de K-means, né? Esse eu não achei uma tradução em português ainda, como é que chama. Então, por isso que eu sempre gosto de trazer os termos em inglês também. Vamos voltar no nosso sistema, nas nossas casas lá, né? Como eu disse, eu não tenho saída, eu quero descobrir o padrão nesses dados. Vamos supor... Opa, tá meio ficando sozinho meu mouse aqui. Vamos supor que eu quero descobrir se existe algum tipo de padrão entre esses se existe algum tipo de grupo que dá para eu separar aqui. Tá, o que eu posso fazer? Bom, vou começar do mesmo jeito. Se ele é um grupo, quer dizer que esse grupo os pontos vão estar aglomerados, né? Como é que eu faço isso? Eu simplesmente começo com um ponto. Eu começo com um ponto arbitrário, né? Que nem eu falei, coloco em 2 lugares aqui. E aí, ficou longe meu ponto? Pô, tá difícil hoje, hein? Ficou longe meu ponto aqui? Ficou um pouco longe, né? O que eu vou fazer? Vou tentar melhorar isso um pouco. Eu vou mover cada ponto para um pouco mais perto do ponto mais próximo dele. Como é que eu faço isso? Movi um pouquinho aqui. Diminuiu. Tá vendo as barrinhas de erro? Diminuíram, né? Vou tentar de novo. Perceba, cheguei lá. Quando eu chegar no final disso aqui, eu vou perceber. Desculpa, pessoal. Então, acho que tinha uma oscilação aí, pessoal. O Marcelo já tá voltando, viu? Tá desligado o microfone, Marcelo.
É só apertar o botão mute aqui que volta, né? Aí, Desculpa, pessoal, eu tive que desconectar aqui, eu acho que eu estou tendo um problema com o meu mouse. Mas vamos lá. Perceba, então, que eu ia até colocar mais um passo aqui, né? Mas eu ia passar. Então, vamos supor, olha, esse meu núcleo aqui é o que está mais perto desses pontos, e esse outro aqui é o que está mais perto desses outros pontos. O que meu sistema descobriu? Sim, eu tenho dois grupos que dá para eu separar. É um grupo que está com preço mais alto e tem uma metragem maior, e um grupo que está menor, que tem preço mais baixo e uma metragem menor. O que eu faço com isso aqui? Bom, isso aqui vai depender de mim. E aí é que, de novo, eu digo que de novo, entra o conhecimento, que precisa ter o conhecimento do cara que está trabalhando, né, o conhecimento do negócio. De repente, o cara que trabalha com imóveis, ele vê esse negócio aqui, ó, pô, tem esse grupo aqui, isso aqui eu vou oferecer para um tipo diferente de gente. E, claro, eu estou fazendo um exemplo bastante limitado aqui, mas a gente pode ter aqui, de repente, eu estou fazendo um exemplo em 2D e tudo, mas a gente pode ter aqui centenas de variáveis que vão me dar essa densidade. Vai me falar, olha, no grupo 1, suas variáveis estavam aqui, no grupo 2, as suas outras variáveis estavam aqui. Né? Então, é mais um tipo de algoritmo que a gente pode usar. Tá? E agora, vamos falar... aprendizado supervisionado é só isso? Só me dá padrões? Não necessariamente, né? Olha só, isso aqui, eu estou chamando de bônus esses outros aqui, que são algoritmos muito mais complexos, que a gente precisa estudar bastante para desenvolver e para compreender legal, mas eu quero dar essa intuição de como eles funcionam. Como é que funciona o tal do processamento de linguagem natural, né? NLP, PLN, são diversas coisas, mas basicamente, como é que a Alexa consegue responder o pessoal, como é que aqueles alto-falantes do Google conseguem responder o pessoal. Vamos começar com uma pequena frase aqui. Coloquei aqui, rosas são vermelhas, violetas são azuis. Como é que a gente começa trabalhando com o quê? Primeira coisa, a gente tem que transformar isso daqui numa coisa de computador, né? O computador entende o quê? É número, né? Então tá, vamos começar separando frase, palavra por palavra? Vamos lá, coloquei uma por uma. Mas linguagem é só palavra? Não é, né? Existem as conexões entre as palavras. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar 2 a 2. Tá, vou colocar aqui na minha lista também. Ou a gente pode pegar 3 a 3, por que não? Né? Isso tudo vai depender de o que você quer que o seu algoritmo ache. A grosso modo, a gente pode chamar o quê? Quando eu só tenho uma, eu tenho todo o meu vocabulário. Depois, se a gente tem 2 em 2, a gente tem o que a gente chama de bigramas, né? Ou 2 grams, né, em inglês. Depois os trigramas e por aí vai. Agora, é óbvio que uma frase dessa aqui não vai levar a gente muito longe, né? O que os modelos de linguagem natural usam? Basicamente, eles usam ou os 17 milhões de livros, o Google, por exemplo, usa os 17 milhões de livros que eles têm disponível no Google Books, a Wikipedia está com mais de 54 milhões de artigos em diversas línguas. Recentemente, um modelo que foi treinado na Wikipedia, chama GPT-3, né, foi lançado agora alguns meses atrás, né, deixou todo mundo assim, embasbacado com a capacidade dele, inclusive de programar. Né, olha a discussão sobre quem vai faltar emprego aí, né? Tem modelo, tem sistema de inteligência artificial programando já. E, finalmente, se a gente pensar na web, a gente está falando de 4,5 bilhões de páginas de conteúdo de tudo quanto é coisa possível e imaginável. Né? Que a gente... Mas, beleza, treinei o meu modelo com todas essas palavras aqui, que eu achei na web. Né? E aí eu mostrei que existem entre rosas e vermelhas, existe associação. O que acontece? Ele vai ver muito mais, até tem a minha vermelhas e violetas aqui, por causa desse texto específico. Mas você concorda que vai ser muito mais frequente a gente ver esse tipo de associação, rosas e vermelhas, nesses dados todos? E aí ele vai criando essas associações e vai fazendo e vai criando um gráfico, né, um grafo de associações, né, de palavras, de conhecimento.
que eles fazem? Joga todos esses dados de novo numa rede neural profunda, numa Deep Neural Network, e vamos supor, peguei minha frasezinha que eu comecei lá atrás agora e transformei numa matriz, né? O que é essa matriz? É simplesmente a posição da frase que está a palavra, né? Joguei aqui, eu posso usar isso para diversas coisas. Por exemplo, um gerador de linguagem natural, ele vai me dar a probabilidade das palavras que vão vir depois dessas palavras. E aí o que acontece? Quando você procura no Google, vocês podem testar aí agora, é isso, ele vai me dar. Por quê? Frequentemente esse textinho aparece em vários locais. Tá? Isso é uma das maneiras que a gente faz o processamento de linguagem natural. Legal? Vamos lá. Vamos para alguns outros algoritmos, tá? Os outros dois que eu vou falar aqui são algoritmos que estão sendo bastante comentados, são um pouco mais complexos também, não quero entrar muito em detalhes, mas eu acho que é interessante a gente ter eles aqui, né, na nossa, né, colocar eles no nosso resumão aqui. Bom, o pessoal que está fazendo engenharia aí, eu imagino que já viu o que é uma equação diferencial ordinária, né? Esse problema é um problema que a gente vê bastante na engenharia de automação e controle, né? Normalmente a gente faz experimentos em laboratório para ver isso. Mas vocês concordam? O que consiste? É um carrinho que pode andar dentro desse eixo, dentro dessa caixa aqui, e aí eu tenho uma haste rígida com uma massa na ponta. É um pêndulo. Isso aqui é o problema do pêndulo invertido, né? Tá, a gente conhece todas as leis de movimento. Se eu quiser isso uma construção legalzinha aqui, posso desprezar atrito, beleza. A gente conhece todas as leis de movimento. E eu consigo fazer minhas equações e derivar, né, nesse caso aqui, qual que é a aceleração do carrinho e a aceleração angular do pêndulo aqui, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter essa aceleração em zero. Né? Para isso, eu só preciso, né? Como se fosse pouco, eu só preciso medir o ângulo do nosso carrinho, considerando que as massas e o comprimento aqui é fixo. Eu só preciso medir o ângulo do nosso carrinho e em que posição que ele está e como é que chama? E resolver essas questões aqui para cada milésimo de segundo, aí esse negócio funciona. Isso é o quê? É o que a gente chama de um controle preditivo. Né? Eu conheço o meu modelo, porque eu conheço as minhas equações, e o controle vai lidar com aquelas equações aqui. Então, você vê que mesmo quando cai, ó, ele consegue trabalhar. Né? Agora, e o Reinforcement Learning? Ele não entende nada disso aqui. O que ele fez? Ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Na primeira iteração desse modelo, ele estava para baixo. Aí ele foi para a direita, viu o pêndulo girar um pouquinho. Ele falou, opa, está mais perto de cima. Foi mais uma vez, foi 2 vezes. Aí o pêndulo girou mais um pouquinho. 3 vezes, 4 vezes. Até ele chegar no ponto que ele ficou lá em cima. Consegui, mas aí ele caiu. Falou, opa, começou a cair, vou tentar outra coisa. Aí ele começa a ir para o lado esquerdo, né? E aí ele, opa, melhorou. E ele vai fazendo isso. E depois de alguns milhares de iterações, ele aprende que ele tem, quando está caindo para cá, ele corre para o lado de cá, quando está caindo para cá, ele corre para o lado de cá, e aí ele mantém esse controle bem justinho. Interessante, não? Funciona muito bem isso aqui para jogos de computador, e eu já vi algumas aplicações na indústria também, quando a gente não entende, não tem sensoriamento suficiente para fazer esse tipo de controle preditivo, né? O controle clássico que a gente chama. E, finalmente, eu queria falar do que a gente chama de GAN, né? Generative Adversarial Networks, ou redes adversárias generativas, né? Ou, popularmente como conhecido, deepfake. Como é que funciona esse negócio? O deepfake, na realidade, são 2 modelos de machine learning. A gente tem um modelo que baseado naquela mesma ideia que eu mostrei lá atrás do cachorro e do gato, ele começa a juntar. Olha, o Obama está falando, eu pego vários vídeos do Obama, né, que nada mais são do que várias fotos, né? Durante essa foto aqui, o Obama estava falando esse fonema. Durante essa foto, ele estava falando esse fonema.
E aí ele aprende, quando ele vai falar um fonema A, ele abre a boca, né? E aí, esse meu sistema aprende como é que o Obama fala. O que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente colocar, e não só a questão da boca, né? Percebe que aqui ele muda, ele mexe a sobrancelha, ele muda a cabeça, é bem convincente. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar a voz de qualquer pessoa ou digitar um texto e falar, Obama, fala isso aqui para mim. E ele vai falar com os mesmos trejeitos que o Obama faz. Ou seja, é um modelo que eu treinei para o Obama falar. E como é que ele consegue ficar tão bom? Basicamente, depois do modelo gerador, eu coloco um modelo classificador. A saída do meu modelo gerador é a entrada do meu modelo classificador. E esse classificador, ele tem dois resultados. Que nem eu falei, o Murilo gosta ou não gosta da casa, ele tem dois resultados. Esse vídeo é verdadeiro, esse vídeo é falso. Enquanto o meu modelo classificador está falando que o vídeo é falso, ele volta para o modelo gerador e tenta de novo. Daí o nome adversários. Né? Ele volta para o modelo gerador, ele vai fazer algumas modificações e vai criar um modelo novo e o classificador vai tentar. Até o momento que ele der mais verdadeiro do que falso. Parece uma coisa meio problemática, né? A gente tem um monte de vídeo desse, tem uns muito engraçados, por sinal, também, se quiserem procurar na internet, mas é meio preocupante, né? Então quer dizer que agora qualquer pessoa pode fazer qualquer outra pessoa falar alguma coisa, né? É interessante, é perigoso? Mas como qualquer outra tecnologia, isso depende do uso que a gente faz dela, né? Vamos lá, vou te mostrar por que, por exemplo, a pesquisa em deepfake ou em GANs é interessante. Isso daqui é um trabalho da NVIDIA que eu vi essa semana, por sinal. A gente está usando muito, a gente está usando muita videoconferência, né? Que nem nós estamos fazendo aqui agora. Agora, não sei o quanto vocês entendem, né, dessa parte dos codecs de vídeo que a gente usa no computador, dos drivers que a gente tem que instalar e tudo de vídeo, mas basicamente ele pega esses pixels que estão na foto, na imagem agora, eles comprimem isso e aí ele manda pela rede a uma certa largura de banda, né? Ou aqui 97 KB por segundo, por frame, né? Cada foto, e aí vamos supor que a gente está usando 30 frames por segundo para ficar razoavelmente legal a imagem. Então, vocês estão vendo a quantidade de dados que está indo. O que o pessoal conseguiu fazer essa semana, o pessoal da NVIDIA, eles substituíram o codec. E como é que isso funciona? E olha só a quantidade de dados que a gente está fazendo. Basicamente 900 vezes menor, né? De 0,1 para 97 para 100, né? 1000 vezes menor, né? Mais ou menos. E aí como é que eles fizeram isso? Primeiro, eles pegam a sua imagem, aí eles reconhecem os pontos principais da sua face, eles transmitem esses pontos pela internet, que são muito menores, e aí ele joga numa Generative Adversarial Network dessa aqui e reestrutura a sua face. Então, olha o impacto que a gente está tendo na largura de banda que a gente precisa para ter boa comunicação. E se a gente está falando de um local que é muito difícil chegar a uma largura de banda grande, né? A gente está falando de melhorar consideravelmente a comunicação das pessoas. Então, é um exemplo legal de como esse tipo de tecnologia pode melhorar bem nossa vida, né? Tá, Marcelo, muito legal, muito bonito, tudo rosas até agora, né? Para usar o nosso exemplo das rosas lá. Mas e aí? Quais são os desafios? Quais são os problemas que a gente vê hoje em dia no machine learning? Eu trouxe 4 aqui, é claro que tem muito mais, mas que eu queria falar e deixar meio aberto para vocês pensarem também. Primeira coisa, vocês perceberam que a gente precisa de muito dado. E o problema, hoje em dia a gente está crescendo vertiginosamente a quantidade de dados que a gente está tendo à disposição, né? Então, ó, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho essa pulseirinha aqui dessas de fazer exercício, e essa camarada aqui, ela vai coletando amostra de pulso, né? Tem uns anéis que medem temperatura, que o pessoal está usando até fazer pesquisa com Covid, e está aumentando muito os dados.
Só que o que acontece? Ou então, todos os vídeos que a gente está colocando no YouTube, a pancada de foto que a gente está colocando no Instagram, só que o que acontece, gente? Esses dados não são anotados, né? E aí, o que me preocupa muito é a qualidade desses dados. Eu preciso de uma maneira de conseguir que esses dados sejam úteis para alguma coisa, né? Os dados anotados que eu falo é aquele lá, falou, isso aqui é cachorro, isso aqui é gato. Então, existe eu acho que precisa um trabalho muito grande na questão de melhorar os dados. A segunda coisa é a parte de variabilidade e confiabilidade desses dados, né? Isso aqui tem muito a ver com os 5 Vs da ciência de dados, né? Variabilidade, volume, veracidade, etc. Mas o que eu falo? Por que eu falo? Confiabilidade. Pô, eu não estou usando a minha pulseira agora e ela vai ficar com um buraco nos dados que ela está mandando lá para a nuvem, né? Para o servidor. E aí eles vão tomar decisão baseada nesses dados. Esses dados não são muito confiáveis. Ou então o sensor não está medindo legal. Ou então outra pessoa colocou e foi usar. Então existe todo um trabalho que a gente tem que pensar. Antes da gente colocar isso num algoritmo de machine learning, a gente tem que pensar se esses dados são confiáveis. E porque o que vocês viram aqui, o que a gente colocar no algoritmo vai sair na outra ponta. E se a gente colocar lixo do lado da entrada, só vai sair lixo do lado da saída. Mais importante que eu acho, na minha opinião, que a questão da confiabilidade é a questão da variabilidade dos dados, né? Por que eu falo variabilidade? Até um tempo atrás aí saíram várias notícias falando que algoritmos de imagem são racistas, porque eles não reconhecem pessoas asiáticas, por exemplo, reconhecem pessoas negras. Mas, na realidade, o algoritmo é racista. Vocês viram que é matemática, né? Vocês viram? Algoritmo de machine learning é basicamente estatística, álgebra linear, geometria analítica e cálculo multivariável. Essas ciências são racistas? Essas, né, áreas da matemática são racistas? Não. O que a gente tem um gap aí é nos dados que a gente treinou. Então é a equipe que fez esse sistema que é racista. Não necessariamente, às vezes eles fizeram um trabalho com o dataset que tinha disponível, né? Ou não tinha como pegar outro, era muito difícil, né? Eu vejo que isso, sim, tem melhorado à medida que mais pessoas utilizam esses sistemas e tudo, mas é uma coisa que a pessoa que está usando um sistema de machine learning tem que pensar muito nessa questão de variabilidade. Se a gente tem dados de um nicho muito pequeno, seu algoritmo só vai funcionar naquele nicho, né? E isso a gente tem que estar ciente disso. É um problema? Pode ser um problema, pode não ser, mas a gente tem que estar ciente que existe esse gap lá. Terceiro, poder computacional. Por exemplo, esse modelo que eu falei para vocês, o GPT-3, né, que faz processamento de linguagem natural, ele tem 43 bilhões de parâmetros. Então, lembra de cada um daqueles pesos, né, daqueles pesos da rede neurais? Aquele modelo tem 43 bilhões de parâmetros. Ou seja, a hora que eu vou pedir para ele gerar um texto para mim, eu vou passar uma informação por 43 milhões de parâmetros. Isso não é trivial para computador, para nós meros mortais, né? Então, hoje em dia existe uma discussão muito grande porque empresas como Google, como Facebook, que têm um poder de computação muito grande pelo tipo de negócio que eles têm, eles estão meio que detendo a pesquisa nessas áreas. Não é que nem antigamente você via a pesquisa estritamente dentro da área acadêmica. Não, você tem muito paper que é publicado, você vai ver lá, a pessoa coloca no Google Research Center. Então, é um problema. Por outro lado, isso está melhorando à medida que a gente tem mais acesso à nuvem, né? Por exemplo, o meu laptop que eu estou falando com vocês aqui é um laptop comum, que eu uso tem uns 5 anos aí. Então, ele não aguenta muito desses algoritmos. A hora que eu vou fazer uma experiência, que eu vou testar algum algoritmo e tal, ele não aguenta. O que eu preciso fazer daí? Hoje é muito fácil eu pegar e pedir uma máquina virtual numa das nuvens, sei lá, da IBM, da Amazon, do Facebook não, da IBM, da Amazon, do Google ou da Microsoft, por exemplo, e eu pago essa máquina por hora. Então eu coloco lá sei lá, 3, 4 dólares, vamos por $5 a hora, né?
e eu falo, olha, eu vou rodar meu algoritmo aqui, demora 10 horas para treinar, eu paguei 50, ao invés de pagar algumas dezenas de milhares de dólares que custaria uma máquina com aquele poder de fogo. E, finalmente, eu acho que é o ponto mais importante aqui, que eu já falava no começo, a gente precisa de profissionais para trabalhar com esse tipo de coisa que tenham conhecimento não só do machine learning, mas também do sistema alvo que você está falando. Né? A gente precisa que as pessoas entendam do negócio, entendam do tipo de... Né, entendam do negócio, entendam do tipo de objetivo que a gente tem, entenda das limitações éticas, das limitações financeiras daquilo lá e coloquem tudo isso, todo esse conhecimento na hora que ela vai pensar no sistema de machine learning. Tá? E chegando no final, eu queria dar algumas dicas aqui para vocês, né, que eu imagino que tem vários que estão aqui, estão querendo ingressar nessa área de machine learning, de data science. Eu queria deixar 5 referências aqui. O primeiro é esse livro do Pedro Domingos. Ele é um português que estuda aqui na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e tem versão em português também. Chama Algoritmo Mestre. É um livro que ele mostra muito bem as diferenças entre esses tipos de algoritmo, né, os tipos de pesquisadores, o tipo de ideia por trás desse algoritmo. É um livro de 2015, então os termos que ele usa estão um pouco defasados, na minha opinião, mas, como vocês viram, todos os conceitos estão ali. Os conceitos matemáticos eles já estão aqui, gente, desde a década de 50, 60, né? Até antes, né? Que a gente não pensava dessa maneira, a gente não pensava nessas ferramentas matemáticas, nessa maneira que a gente pensa hoje. Mas a partir de 50, 60, a gente já começou a pensar. Então, é muito válido, eu gostei muito do livro. Para quem está procurando alguma coisa para ler ou para ouvir aí de audiobook, recomendo muito. Eu acho que está na terceira edição, de 2018 ou 2019, se não me engano. O segundo é o Coursera. É uma coisa que eu sempre falo que eu posso, são esses cursos online, né? Principalmente nessa época que está todo mundo em casa aí, eu gosto muito de gastar tempo com esses cursos. Não gastar, né? Mas eu gosto muito de usar meu tempo nesses cursos. A maioria dos cursos são gratuitos, se você não quer o certificado. Eu, particularmente, não me interesso muito pelo certificado, me interesso muito mais pelo conhecimento do negócio aqui. E eles têm parte prática, vários você tem que fazer um tipo de capstone, né, de projeto final, muito interessante, e em especial eu gosto dos cursos da deeplearning.ai, que é uma empresa né, de open source que tenta disseminar o deep learning no mundo. É de um cara que chama Andrew Ng, e mesmo, ele escreve NG, ele é coreano, muito bom lá do Vale do Silício. O terceiro é o Kaggle, alguns já devem ter ouvido falar também, é uma plataforma de competições de machine learning. Então, o que eles fazem? Eu acho interessante porque eles já te dão um dataset, que muitas vezes está bem limpo, então você passa essa barreira de entrada que é achar um dataset para trabalhar. E aí eles te dão um problema, que nem teve uma que lançou agora há uma semana ou duas, se eu não me engano, que é uma competição de futebol. Né? Então tem os mais diversos assuntos lá, muito legal. A segunda parte que eu acho muito interessante do Kaggle é que existe muita interação entre o pessoal que está usando o Kaggle. Então tem um fórum lá que o pessoal bate papo, fala, pô, fiz isso daqui, não deu legal, né? Você vai submetendo, você vai vendo o score das pessoas, né? Isso aqui não deu legal, o que você tentou? Então ali se aprende muito. Terceiro e último ponto do Kaggle é que as pessoas que venceram a competição, ou seja, cujos modelos tiveram o menor erro possível dentro daquelas métricas que eu expliquei, mas vamos falar que é o erro, né? Aquelas barrinhas. O modelo do cara teve o erro menor entre todos os modelos enviados, entre as 1.500 pessoas que enviaram modelos lá. Claro, tem até tem vários, a maioria, na verdade, tem uma prêmio financeiro bem bom, assim, da ordem de milhares de dólares, mas eles têm que colocar a solução dele
lá no Kaggle, disponível para todo mundo. Então você consegue, mesmo as competições que já acabaram, você consegue olhar o resultado do cara e ver, olha, como é que ele fez, por que ele fez isso. Então é uma comunidade muito aberta né, ao ensino, né, e a troca de experiência. O próximo é o Medium, é uma plataforma de blogs, e especificamente o Medium meio que é especializado em tecnologia e negócios. Muito conteúdo, tanto brasileiro quanto em inglês, e muita gente colocando, explicando algoritmos de forma bem detalhada, mostrando soluções. Eu acho muito, muito legal. E, finalmente, o Stack Overflow. Uma vez que você começar a programar, esse site aqui é onde você tem que ir. O que ele é? Ele é um site de perguntas e respostas voltado especificamente para programação. Se vocês já digitaram aí, se tiver alguma dúvida em como resolver um problema no Excel, por exemplo, é provável que vocês tenham visto uma resposta do Stack Overflow. Mas como ele é específico para programadores, é muito confiável as respostas que você vê lá e é muito completo. Então, vocês vão ver. Eu uso aqui, toda vez que eu começo a escrever uma linha de código, eu já deixo um Stack Overflow aqui aberto do lado. Tem algumas interfaces de programação que já até tem incorporado nelas. Se você aperta um tab aí, ele já aparece uma resposta, uma pergunta a respeito daquilo ali para você ler. Tá? E é isso, pessoal. É isso que eu tinha que mostrar para vocês. Muito obrigado, né? Temos aí pelo menos uma meia hora de perguntas e respostas. E vou tentar ter o melhor possível nas questões. Não prometo que eu respondo tudo, não, viu? Então, queria agradecer, então, Marcelo, mais uma vez, sua participação aqui. Nós estamos aí com 70 pessoas assistindo, público bem significativo, né, pro horário aí, 5h30 da tarde já, na quinta-feira, praticamente o último dia de cursos e eventos. Eu não apresentei no começo, mas agora até mais interessante estar todo mundo aí. O Marcelo é engenheiro da Andritz, ele é gestor de projeto, a Andritz é uma multinacional, e ele é o responsável pela América do Norte, né, Marcelo? Estados Unidos e Canadá. Então, ele começou na Andritz, já tem, acho que 8 a 10 anos, começou num cargo aqui em Três Lagoas, né? Isso. E aí ele foi crescendo na empresa. Então, é alguém aí que, se ele tá falando, é importante ouvir e anotar. Se ele falou que alguma coisa é importante, se ele falou que alguma plataforma dessa é importante, vocês podem acreditar que se funcionou para ele, né, funciona para nós também, né? E aí, Marcelo, eu abri aqui já para o pessoal começar a fazer as perguntas. Ninguém escreveu ainda, mas é assim mesmo, a gente espera a primeira. Depois da primeira você vai ver que aí começa a aparecer um monte, né? Mas antes que alguém coloque a primeira, eu já vou comentar uma pergunta que foi feita ontem, que você respondeu aqui, né? Ontem, um estudante que está aqui no grupo, depois se ele quiser se manifestar, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, acho que umas 8 da noite, desesperado, né? Professor, eu vi um monte de palestra de inteligência artificial, tudo, e eu estou fazendo engenharia aqui de automação, é ligado à área, e eu estou perdido, porque eu não sei nada, tudo, eu não sei por onde começar, me manda um artigo, né? Aí é o Paulo, ele deu risada, né? É o Paulo Gonçalves ali. Me manda um artigo, me manda um curso. Eu falei, Paulo, calma aí, que você já descobriu uma grande coisa, você já descobriu o que você não sabe, né? A maioria das pessoas nem descobriu o que não sabe ainda, você já descobriu um pouco do que você não sabe, né? E eu acho que a sua palestra respondeu bem em cima do que ele perguntou ontem, quais são as áreas da Data Science, Machine Learning, e agora ele mandou uma mensagem no WhatsApp aqui também, que agora eu acho que ele ficou um pouco mais desesperado do que ontem, porque ele viu que é uma ciência para estudar o resto da vida, né? E realmente... eu acho que como qualquer outro, assim, e como eu falei, né, é tudo muito novo, tudo muito... que nem vocês viram, gente, o pessoal que tem gente aí que está estudando isso desde a época que precisava fazer cálculo na mão ainda, mas eu acho que o grosso dessa ciência vai vir agora, né? Então, é a hora para a gente começar a mexer nisso, né, cara? E assim, não tem, para mim, com a possibilidade, o tanto de coisa que a gente tem para estudar hoje, né, o tanto de fonte que nem esses cursos no Coursera, no EDX, aí, na Alura, que tem bastante conteúdo em português, dá para começar agora, né? É uma questão de
sentar a bunda na cadeira e aprender fazendo projeto. O Vinícius perguntou se a gravação vai ser disponível em algum lugar. Eu não tenho essa informação. Você tem, Kader? Não tenho. Vou verificar aqui. A gente já te responde, tá, Vinícius? Ô, Murilo, Oi. antes de fazer a próxima pergunta, é só para avisar que eu vou colocar aqui no chat o link de presença, tá? E aí, o pessoal vai preenchendo aí, colocando, vai cadastrando a presença lá. Mas não saiam, tá? Porque ao final de tudo isso aqui, a gente vai fazer um sorteio de um fone de ouvido bem bacana, viu? É bom mesmo. Eu tô de olho nesse fone de ouvido. Fiquei sabendo que quem for sorteado e não buscar em 15 dias, o fone de ouvido é do intermediador da palestra aí, viu, cara? Opa! Eu observo que esse aqui não tem microfone aí. Ô, Marcelo, tem uma pergunta aqui do Luan Henrique. Seria possível usar machine learning como microcontroladores, apesar do baixo poder de processamento? Essa pergunta é boa, essa eu sei a resposta, mas vou deixar você responder aí, Marcelo. Olha, dá pra usar machine learning no microprocessador, no Arduino, no Raspberry? Olha, dá. Bom, eu acho que é o tipo da pergunta que quando você está falando de ciência, você sempre responde, né? Depende. O que acontece? Esses modelos, vai depender. Se você usa um modelo pequeno, que nem uma regressão linear, essas coisas, dá. Inclusive, dá até para você trabalhar com modelos maiores. Por exemplo, eu sei que você pode comprar uma GPU USB para você colocar no seu Arduino. E aí ele consegue fazer inferência de modelo de... Você consegue fazer inferência de modelo de imagem até, que é uma coisa muito pesada, né? Então, dá sim, para Arduino dá. Eu já vi para GPU, para PIC, né? Eu não usei ainda muita coisa, mas com certeza dá. E também existe a possibilidade, hoje em dia, eu até tenho deixa eu até pegar um brinquedinho aqui que eu comprei para mim esses dias, eu sei que o Murilo adora isso. Eu estou fazendo um projetinho que usa esse módulozinho Wi-Fi aqui, e aí ele manda a informação ele vai mandar a informação de um PIC, né, para um servidor, e aí eu posso fazer o trabalho no servidor e mandar de volta para o PIC. Então, nesses aparelhos, né, esses que a gente chama na ponta, né, dá tanto para você fazer no próprio aparelho, quanto dá para você meio que terceirizar, você joga para outro lugar e depois joga de volta. E existem algumas técnicas mais novas aí, que a gente chama aprendizado federado, que o pessoal faz, ele se divide, aquelas interações, se divide entre diversos aparelhinhos pequenos. Então, daria para você trabalhar nessa linha com microprocessadores. É uma linha de pesquisa também muito boa para você trabalhar com privacidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui no meu celular, em vez de eu mandar os dados do celular para a nuvem, né, para o Google ver tudo lá, meus dados, eu treino uma parte de uma rede neural aqui e eu mando só os pesos dessa rede neural lá para o sistema deles, e aí é um monte de número que não faz sentido. Então, melhora a questão da privacidade. Ou seja, resumindo, vai depender do tamanho do seu esforço e do seu equipamento ali, né? Algumas coisas pequenas vão rodar, outras vão ter que usar a nuvem. Isso. Eu ia responder errado, eu ia responder que não dá. Eu ia falar, não, você usa o microcontrolador para coletar dados e enviar para uma rede de internet e processar em outro lugar, né? Ainda bem que você respondeu aí, eu não respondi. Então, hoje em dia existem essas soluções que dá. Mas não é nem um microprocessador, é que assim, eu estou pensando no microprocessador como um microprocessador em termos que pode estar na ponta ali, né? Se a gente estiver pensando, sei lá, eu quero falar, dá para usar no 8086 da Intel, dá para usar? Eu particularmente não vi uma solução específica para isso. Deve haver gente pensando em alguma maneira. Ô Marcelo, o William Xavier perguntou aqui, no seu ponto de vista, quais as expectativas do Machine Learning para o agro? Ele fez uma pergunta, não sei se ele sabe que você também atua nessa área aí, né? Qual que é a sua perspectiva aí do Machine Learning para o agro?
Olha, eu acho que tem muito campo, né? Principalmente porque tem pouca solução. Ó, uma coisa interessante, eu atuo um pouco com pecuária também, e, por exemplo, tenho uma empresa que chama, acho que chama Agroninja, um negócio assim, eu posso mandar para vocês depois aí, colocando um link, alguma coisa, mas que eles estão fazendo um sistema para inferir o peso de gado a partir de uma foto, né? É machine learning, é um modelo igual aquele do gato lá que eu mostrei, mas que baseado nos parâmetros que eu coloquei lá, baseado nas fotos que eu tenho, inclusive já tem, o pessoal já está testando em gado Nelore no Mato Grosso do Sul. Eles inferem o peso. Então, olha só, o ganho de escala que você tem se você não precisar pesar cabeça por cabeça. A lavoura, então, é muito... A lavoura está na frente da pecuária, se a gente for falar assim. Existe muito algoritmo que o pessoal usa imagem de drone, né, ou até via satélite, para fazer predição de lavoura, quanto que eles acham que eles vão colher ano que vem. Governos usam isso, então, por exemplo, o governo aqui dos Estados Unidos contrata uma empresa que é baseada nas imagens de satélite e na reflectância da plantação de soja no meio oeste, ele tem uma estimativa de quanto que ele vai colher de soja ano que vem, e aí você consegue fazer planejamento e tal. Mas eu diria que o agro é uma das áreas que eu acho mais interessantes, justamente porque não tem muita aplicação ainda rodando em produção. Né? Em produção, que eu diria, quando eu falo em produção, que é um produto final, assim, já está vendendo, que nem o alto-falante do Google. Né? Eu acho que é muito forte. E basicamente isso aí, lavoura é muito forte, e eu particularmente tenho procurado ideias para a parte de pecuária. O Marcelo já lançou a letra aí. Amanda Santos Silva, Marcelo, fez uma pergunta que eu acho que essa é uma das perguntas que mais recorrentes, né? Qual seria a linguagem de programação mais utilizada no Machine Learning? Né? Qual a linguagem de programação para quem vai começar que ele vai resolver mais problemas? Eu acho que hoje existe uma discussão aí, né, entre o pessoal das linguagens de programação, o pessoal todo mundo sair na mão aí. Mas eu acho que nesse caso específico é perigoso. Eu acho que eu falo assim, é bem possível falar que é o Python. Python está muito forte, principalmente porque são pessoas que não necessariamente são da área de programação, da área de ciência da computação, então o Python tem muita biblioteca pronta, definitivamente é o lugar para se começar. Existe bastante gente que gosta de R também, né? Principalmente quem tem a parte matemática mais forte, a parte mais estatística mais forte, gosta de R. Mas eu particularmente sou Python. E para mim é o lugar de começar. Só da saúde, biologia, usa muito R, né? Eu lembro lá na faculdade, o pessoal sempre tá perguntando se eu sabia R, eu nunca sabia. Existe mais coisas, tá? Existe também para MATLAB, essas coisas, mas eu diria assim, para mim, Python vai ser o caminho menos pesado aí. Marcelo, uma pergunta interessante agora, hein? O Paulo fez não que as outras não sejam, né? Mas esse é um desafio bem complexo aqui da nossa situação. Levando em consideração que o mercado brasileiro é bem dividido, né? A gente tem uma desigualdade aqui nas empresas, né? Algumas desenvolvem tecnologia de ponta e outras não possuem nenhum, né? Outras estão na chave eletromagnética lá na década de 60, lá, né? Partindo o motor ali no... pneumático. Então, como é que a gente resolve essa questão no mercado, né? Dessa discrepância, essa dificuldade de muitas plantas industriais ainda atrasadas. E como é que você vê isso? Como é que você enxerga essa situação? Isso é uma coisa que eu vejo, e não é só aí não, viu? Aqui nos Estados Unidos tem demais. Você chega numa fábrica, por exemplo, se vocês forem numa fábrica, se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, imagino que vários já tiveram a oportunidade de visitar, tanto a Suzano quanto a Eldorado. Se vocês virem numa fábrica de celulose aqui nos Estados Unidos, vocês vão falar, nossa, é um pedaço de lixo que está aí no meio do mato, né? Então, existe esse problema em vários lugares. A indústria em si, a indústria de celulose tem esse problema muito grande, e eu diria que várias outras indústrias têm.
que eu te digo? Primeiro, eu diria para os caras dar uma modernizada no parque industrial, que está difícil, né? Segundo, não necessariamente você precisa passar por essa parte de modernização, né? Você precisa, sim, ter medida para você gerar dados, né? A gente é engenheiro de controle de automação, a gente sabe que várias questões da controle de automação, a gente sabe que a gente não mede, a gente não controla. Então, você precisa, sim, ter essa possibilidade de gerar dados, você precisa ter alguma maneira de historiar eles, mas cada vez mais está aparecendo muita ferramenta de conexão entre redes industriais e sistemas de bancos de dados, etc. E aí, uma coisa que é interessante, que eu acho que a empresa, a parte de machine learning traz, é que a gente, por exemplo, a gente pode criar um algoritmo um modelo supervisionado para, vamos supor, eu não tenho uma medida de consistência em um determinado local. Eu posso usar um algoritmo supervisionado para criar um sensor virtual de consistência e controlar a partir daí. Né? Eu posso usar um sensor ali por um tempo, depois eu tiro e coloco em outro lugar. Então, traz esse tipo de melhoria e de aumento, melhoria em termos de custo. Né? E também traz melhoria, com certeza traz melhoria de produção, porque uma vez que você consegue analisar melhor por que você está parando, você produz mais, você dilui seus custos fixos. E, finalmente, eu estou vendo muita coisa que está aparecendo, que não é essa parte de machine learning, mas a parte de hardware, mas você está caindo muito preço de instrumentação, porque hoje em dia você tem mais concorrência, você tem a parte que é wireless, né? Você tem que está mais confiável hoje em dia, e aí dá para você não precisa lançar cabo na área, que custa um absurdo, né? Então, assim, eu acho que esse gap sim existe, vai começar a diminuir, porque está ficando cada vez mais barato, mas o problema, eu acho que o principal problema hoje em dia é você ter as pessoas que sabem propor esse tipo de solução para a parte de gerenciamento, de gerentes da empresa, né? Chegar para os caras e falar, olha, dá para fazer isso daqui, com isso aqui eu consigo fazer isso daqui, isso aqui vai te dar tanto. E essa que é a parte que eu falei do cientista de dados conseguir vender a ideia dele para a gestão da empresa, né? Por exemplo. Ou vender a empresa dele, né? Essa pergunta aí, quem fez é o Paulo, que ele é um dos idealizadores da empresa Júnior aqui. Eles estão bastante preocupados com isso, e não ter um mercado para eles, né? E aí eu falo bastante para eles, esse mercado aí, então você vai ter que criar, né? Fazer palestra, workshop, mostrar para eles que existem... Você não vai automatizar a indústria inteira, às vezes um pedaço, um processo, e vai devagar, né? Bem bacana. Exato, e sempre focar ao invés de você tentar fazer o mundo, né, tentar melhorar o negócio inteiro, cara, melhora esse pedacinho aqui, mostra o resultado, e aí você ganha confiança, o cara te dá confiança para você ir para frente. A Vanessa Andrade, ó, falei para você que tinha estudante do IFMS inteiro aqui, mas a Vanessa Andrade é do IF Santa Catarina, Florianópolis. Olha só. Ela tá pedindo para disponibilizar a palestra gravada. A gente vai ver o que a gente consegue fazer, viu, Vanessa? Realmente, o Marcelo fez uma palestra aí muito didática, uma aula aí. Aproveita e manda um abraço pro Rubo Piara aí, do IFSC, professor Rubo Piara. Murilo. Também não consigo, aqui não é pergunta. Em Dourados, aqui o William Xavier, em Dourados vi algo para reconhecimento de doenças por foto. É possível essa ideia, Marcelo? Sim, tem muito, né? É um campo bem grande. Aqui em Memphis, por sinal, é uma área... Ele tem um hospital de câncer muito grande aqui, né? Seria o nosso equivalente ao hospital de câncer de Barretos, é o St. Jude. E eles têm... Cara, você precisa ver, eles têm muitos cientistas de dados trabalhando nesse tipo de coisa. Mas, basicamente, é a mesma ideia do Deep Learning lá, do cachorro e do gato, né? A diferença é que você tá vendo padrões num raio-x ou numa tomografia. Uma coisa que eu vi que eu achei muito legal, uns colegas, eu vi uns amigos meus trabalhando, com foto de retina, que você consegue ver se a retina daquela pessoa ela está em processo de ter uma doença, uma degeneração macular, né? E eles tinham várias fotos de retina, e o interessante é que eles se basearam num paper, num estudo, que os caras eram melhores que os médicos em detectar degeneração macular
em estágio 1 e 2, que, né, são os estágios iniciais do negócio. É muito interessante, mas tem muito para parte de pneumonia em pulmão, tem muito para câncer, que eu já vi várias vezes, assim, eu acho que são esses que eu me recordo, assim, agora, né? Mas é muito forte, uma linha de pesquisa muito forte. Uma outra pergunta aqui na linha do... Não sei se foi uma pergunta ou foi um comentário, é uma pergunta. O João Paulo, ele disse, aproveitando a pergunta, né? Acredito que pode ser melhorado a forma tradicional do ensino da matemática para um ensino focado no machine learning? E será que Olha, eu acho que todo mundo aqui é meio suspeito para falar um negócio desse, né? Para mim, devia aprender cálculo no ensino médio. Mas eu acho que pode ser uma maneira, né? Eu acho que é interessante mudar o jeito. Na verdade, eu acho que é interessante a ideia assim, olha, pô, machine learning está na moda agora, tá todo mundo querendo saber como é que funciona, para que serve isso daí. Vamos usar isso, né? Como eu mostrei aqui, os conceitos matemáticos iniciais do machine learning são relativamente básicos, né? Aí, a hora que você... Só que, o que acontece? Basicamente, eu acho que do jeito que a gente ensina matemática hoje, assim, a quantidade de matemática que a gente ensina hoje, seria uma posição interessante a gente começar a ensinar álgebra linear e geometria analítica voltado mais ou menos para esse tipo de dimensões, né, que são de altas dimensões, 100, 100, 200 dimensões. Eu acho que é uma ideia interessante, Mas no final das contas, eu vou te falar, viu? Quando eu estava na faculdade, que eu estava aprendendo esse tipo de matéria, eu sempre ficava com aquela ideia que eu acho que todo mundo já teve um dia, falou, pô, para que eu vou usar isso aqui, né? E a matemática é um campo tão vasto, que faz tanta coisa, que é muito difícil você mostrar aquela matemática ali e com um tipo específico de aplicação, e aí você agradar gregos e troianos, né? Tem gente que vai gostar de computação, fala, putz, que legal esse negócio de machine learning, vou estudar mais matemática. Mas tem aí o pessoal da biologia, que precisa de matemática, também precisa de muita matemática, só que aí ele não vai fazer um apelo. Então, assim, eu gosto hoje do jeito que a gente está, da quantidade de coisa que a gente tem para ler na internet, de curso que a gente tem para fazer nos cursos online e tudo, eu diria que eu acho que vale mais a pena a gente ir procurar essa matemática e aí, de repente, você até traz para o professor e fala, olha, eu vi isso daqui, me ensina, me explica como é que funciona. Tenho certeza que o professor vai adorar, sabe? Hoje também, eu acho que a gente não pode ficar meio que esperando, assim, um ensino muito, muito dentro do que você quer, porque a gente tem que ensinar para um monte de gente, né? Mas, por outro lado, a internet está aí e tem para todo mundo, né? Todo mundo tenho certeza que, por mais louca que é a sua preferência, aí tem algum grupo que curte aquele tipo de algoritmo ali. Então, acha esse pessoal e começa a discutir, começa a correr atrás do ferramenta de matemática, que aí você engrena no negócio da matemática. Marcelo, eu vou te fazer a última pergunta, a gente já está chegando próximo às 18 horas e o cara ainda vai sortear aí o headphone, né? Fizeram uma pergunta que também é uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes, se a qualidade da internet no Brasil e a qualidade da internet na área rural limita a essas novas tecnologias da engenharia a evoluir, né, da inteligência artificial, do machine learning. Eu acho que limita em 2 pontos, né? Um é o ponto da conectividade em si, né? Que nem a gente falou, nós vamos colocar um sensorzinho lá, ou vamos fazer um sobrevoo com um drone que vai tirar as fotos, aí como é que eu mando esse negócio? O drone não tem capacidade de fazer esse tratamento de imagens dentro dele, né? Ou treinar um algoritmo dentro dele e tudo. Então, aí você tem que ter uma máquina, você tem que mandar isso para outro lugar, você não tem conectividade, você tem que levar HD. Então, isso sim, eu acho que é um fator limitante. E o outro fator limitante também é que vocês viram que é uma área bastante técnica, né? E aí o pessoal tem que estar sempre se atualizando, o pessoal tem que estar sempre aprendendo, e por outro lado, que nem eu falei, a pessoa tem que também estar em contato com o negócio para entender quais são as reais necessidades.
Então, se você não tem conectividade no campo, como é que essa pessoa vai para o campo e vai conseguir se manter atualizado? Né? É um problema que você tem do profissional querer chegar lá. Então, eu acho que isso sim limita. Isso dito, eu acho que esse é um problema que vai ser solucionado muito em breve. Né? A gente está vendo um monte de empresa aí tentando botando internet a satélite no campo. Você tem o Starlink aí do Elon Musk, que outro dia estava passando em cima do Brasil aí. A galera está tentando levar conectividade, porque isso daí é um aumento muito grande de público para eles, né? E eu acho que isso vai ser resolvido. E aí o que acontece? Para mim, se a gente tiver trabalhando na solução dos problemas do campo agora, uma vez que chegar a conectividade, quem está com a solução pronta vai sair na frente, né? Então é esse que tem que ser o pensamento, na minha opinião. Não pode encostar nisso para não começar a trabalhar, né? Até porque aqui a fibra já está na área rural, a fibra está atravessando Três Lagoas, Campo Grande aí. Sim. Por exemplo, os drones tanto da Suzano quanto da Eldorado, eles usam modelinhos de inteligência artificial para contar a árvore, né? Então eles passam depois do plantio e aí vê, ele consegue, quando ele tira um monte, ele alimentou um modelo com um monte de foto de eucalipto de cima, e aí o drone agora manda essas fotos para uma estação de terra e consegue identificar, referenciado com o GPS, né? Consegue identificar, isso aqui é eucalipto. Então, eu plantei bem as árvores, porque eles estão esperando X árvores por hectare, por exemplo. E aí, depois, eles conseguem ver se está tendo praga no eucalipto, ele manda um cara lá para tirar o mato que está abafando o crescimento da árvore. Depois, ele consegue ver se está tendo formigueiro no eucalipto, porque o formigueiro destrói a planta. Então, olha só, a foto é incrível, por sinal, vocês podem procurar, tem na internet aí. A foto que o drone tira, que você olha lá no chão, que é tudo marrom, é só terra e folha e árvore. O negócio mostra, olha, isso aqui é um formigueiro, isso aqui vai começar a ser eucalipto. Então tem muita aplicação, sim, já está sendo usada. Bacana. O João falou que ele é da área de matemática. A gente tem alguns estudantes da matemática fazendo engenharia. Se você for na pós-graduação ali, você vai ver que do mestrado e doutorado de engenharia elétrica, de engenharia de automação, muitos são matemáticos. Então, às vezes, a pessoa vai buscando esse caminho na pós-graduação, em outros cursos, né? Vai fazendo a sua trilha, né? Diferenciada ali, né? João, eu queria te falar o seguinte, eu queria ter prestado mais atenção na matemática durante a minha graduação. Mas uma coisa, Marcelo, aprendi uma coisa com a série Dark lá, né? Quando o Adam antigo encontra o Adam novo, né? Ele fala, você vai errar muito, né? Ele fala, então me fala para eu errar, né? Se eu te falar, você não vai errar, eu não vou poder estar aqui para te falar, né? Então, realmente, não tem como, né? A gente só vai ver isso agora, né? Nossa, devia ter feito isso, devia ter estudado mais. O cara está coletando os nomes para o sistema aqui para o sorteio, aí ele vai girar um aplicativo de sorteio. Enquanto isso, dá para a gente conversar mais alguma questão ali. As perguntas meio já foram encerradas, senão vai causar confusão com os nomes ali, mas tem alguma outra consideração, alguma dica que você queria deixar para esses jovens aí que estão animados e com todo o gás para aprender todas as técnicas aí, Marcelo? Que nem eu acho que a primeira coisa que eu falei, né, cara? Eu acho que precisa de curiosidade. A gente precisa de curiosidade. A gente precisa pensar em alguma coisa e chegar. Eu gosto sempre. Minha mulher fala que eu sou meio com a cabeça no mundo da lua, assim, né? Meio fantástico mundo de Bob. Mas porque eu tô sempre imaginando, isso aqui, como é que isso aqui funciona, né? Será que dá para fazer isso aqui melhor? E aí e a minha ideia trazer para vocês hoje aqui foi justamente mais ou menos o que dá e o que não dá para fazer com esses algoritmos e o que tem e mais ou menos como ele funciona, para dar uma ferramenta, mesmo que de maneira rápida, para dar uma ferramenta para vocês, tá aqui, isso aqui seria legal. Como é que será que dá para resolver isso? E aí você usa isso que você viu hoje aqui e fala, de repente dá para fazer uma inteligênciazinha, um machine learningzinho aqui, um modelinho que vai me ajudar em tal coisa. E também, eu acho que a gente tem que levar
tipo, não tem nada que a gente tem que considerar pequeno, assim, sabe? De repente você faz um modelinho aqui que vai te dar uma solução pequena. De repente você faz um modelinho aqui que vai te resolver um probleminha muito pequeno, mas ó, o tanto que você aprende fazendo aquele negócio ali, o tanto de pau que dá na hora que você vai tentar colocar isso para rodar num computador mais fraco, a hora que você vai tentar colocar isso para rodar num site, a hora que você vai fazer um aplicativo. Cara, o tamanho do aprendizado que você tem quando você está passando nesse negócio é o principal. Então, começa, sabe? Começa. Entra ali no Coursera ou em qualquer outro negócio de curso online aí, que nem eu falei da Alura. A Alura, o Coursera, ele cobra por certificado. Né? A Alura cobra por mês, você pode fazer quantos cursos você quiser. Entra ali na Alura, pega um curso desse de Data Science e faz o primeiro. E aí vê se você gosta. E aí você vai ter uma base muito melhor para decidir se você quer fazer mais voltado para a parte de imagens, se você quer fazer mais voltado para o negócio, se você quer fazer mais voltado para essa parte dos devices, edge devices, né, os devices da ponta. Começa, né, começar o negócio. Acho que o Caler vai rodar o sorteador agora ali. Ô, Marcelo, aí eu vou deixar um convite para você. Você vai falar, Caler? Pode falar aí. Só para rodar o sorteador e já passar as informes, aí a gente já faz o fechamento. Pode ser? Pode ser. Todo mundo vendo aqui? Tá todo mundo vendo o sorteador? Eu tô vendo, estamos vendo. Começou com o Elton lá e com a Samara no final. Tá? Coloquei para sortear só um. Sorteado foi o Christian Luz Elizari de Oliveira. Aí, Christian, eu vou te passar as informações aqui no chat para você colocar, para você mandar um e-mail com suas informações, tá? Para poder retirar lá no IF. Fique atento. Isso mesmo, Amanda. Eu não tinha certeza se era essa semana ou não, mas é essa semana. Então, essa imersão de dados Machine Learning aí está sendo gratuita na Alura, então vale a pena já para dar uma olhada. Aí, o Marcelo, o Christian é um matemático, falamos tanto em matemática que deu sorte aí para matemática. Bom, então, fechamos tudo. A Amanda mandou um recado bacana aí, quem já tiver a fim de começar, vai ter uma imersão em Machine Learning, né? Na página da Lurian? Lurian, beleza. É bem assim, eu vi eles falando algumas coisas a respeito, mas eles estão dando uma semana de curso grátis. Então é um bom jeito aí você entrar com custo zero nesse mundo e ver se você curte e ver se você quer seguir adiante. Ô Marcelo, eu queria só então agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a disponibilidade. A gente sabe que arrumar tempo hoje em dia é um recurso precioso aí, né? Queria agradecer a todos os participantes que ficaram até o final também, o professor Kader aqui que também está auxiliando a gente, e deixar as portas abertas para que você volte mais vezes, porque sempre traz conteúdo relevante. Eu vou ver com os meninos do projeto da Empresa Júnior depois, que é bem ligado a essa área, se a gente marca um momento para a gente fazer uma reunião, uma espécie de uma mentoria, uma troca de ideias para nortear, mas aí a gente faz diferente, a gente pega um dia que você está tranquilo, no horário que você está tranquilo, e eles vão entrar, né? E nós vamos adequar a nossa agenda. Aí a gente faz uma conversa informal aí para ajudar a gente numa visão de mercado, que você tem bastante. No mais, queria agradecer a todos mesmo e encerrar. Quer dar umas palavras finais aí, Marcelo? Para fechar? Então, é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês também. Muito obrigado por me chamar. Como eu falei, eu adoro fazer esse tipo de coisa, porque eu acho que quem está aqui falando aprende demais também quando está se preparando. Adoro as questões. E, mais uma vez, parabéns para todos aí por estar usando o tempo para uma coisa produtiva e parabéns para vocês aí do FMS, né, sempre trazendo umas palestras legais, assim, eu tenho visto algumas outras e eu tô curtindo. Legal. Valeu, moçada. Valeu, Marcelo. Valeu. Obrigado, Mário. Obrigado, Thiago.